Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, podcast de cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho, querido amigo Gabriel Gaspar, editado pelo queridíssimo Marcelo Zaniolo. Hoje, finalmente, eu posso dizer que eu ganhei, consegui aqui convencer o Rodrigo, né, da gente falar de A Chegada. Quanto tempo eu não tô tentando essa porra, Daniel? Verdade, eu sou testemunha. É que eu não me sentia preparado. Tu se sente preparado agora? Não. Então... Eu também não. É um grande filme, eu não me sinto pronto, ninguém se sente pronto. Eu acho que o programa vai ficar aquém do filme. Mas eu tenho certeza, eu tenho uma lembrança de que quem tá ouvindo o programa curtiu no futuro. Olha lá. Ah, certamente. Muito bom, Gabriel. Você fala o heptapod A, né? Ou B, sei lá. Eu sou fluente. Olha só, eu acho que o único que ficou realmente preocupado com esse programa foi o Marcelo. Quando eu falei que a gente ia gravar A Chegada, ele já ficou preocupado com o Marcelo do futuro editando esse programa. Justo. Com tempo, né? Que a gente ia gravar 3 horas de programa, não. Vamos gravar menos. 5 horas de gravação. Gravar menos aqui. Vou te falar que eu tenho certeza, pode anotar aí. A gente vai gravar mínimo de 2 horas pra esse programa. Que isso? Tá vendo o futuro, Daniel? Que isso? Daniel é fluente. Vamos No ver. final a gente conversa. O Marcelo do futuro veio lembrar os curiosos de plantão aqui no passado que a gravação bruta teve 2 horas e 34 minutos. Já posso ser polêmico de uma vez assim? Não, calma aí. Veio sinopse, não veio nada, calma. Não, eu quero ser polêmico antes da sinopse. Tá bom, pode ser, depois tem sinopse. Primeiro eu desabafo, depois eu ouço a sinopse com atenção. Não, mas eu nem ia falar sinopse agora, ia falar de quem é o filme. Ah, mas tudo bem, vou falar antes. Tá bom. Então vai lá. Pra mim, A Chegada é o filme da década. Caramba. O filme da década. Eu revi o filme hoje, sério. Cara, não tem outro filme melhor que esse, tá ligado? Nos últimos 10 anos. Não tem. Será? Filmaço. Eu peguei uma listagem de 100 filmes, admito que alguns eu não vi, mas, cara, vou te falar que fui passando, falando, não, A Chegada. Até porque mexeu comigo. Eu vi no cinema, cara, eu saí tremo. Não, foi a primeira vez que eu revi o filme, né? Eu li o conto, pra quem não sabe, calma, Fábio, relaxa. Daqui a pouco vai trazer a sinopse pra gente. O Fábio já tá pensando assim, cara, perdi o controle. É tudo ao mesmo tempo aqui, né? O filme traz esse sentimento pra A gente. gente vai ficar fazendo essa piada toda hora, assim, tipo... Mas o filme é isso. É isso. Mas, enfim, eu tinha visto o filme uma vez só no cinema, achei brilhante, genial. Eu li o conto pela primeira vez hoje, ao mesmo tempo, enquanto eu revia o filme, tá ligado? Assim, eu li umas 10 páginas do conto, aí eu via 20 minutos do filme e por aí vai. Fui intercalando eles. Cara, e foi uma experiência incrível. E aí eu pensei, qual filme trouxe essa mesma experiência pra mim na última década? A gente teve grandes filmes, a gente abordou aqui no podcast o Mad Max, o Parasita, vários grandes filmes, cara. Mas esse filme, cara, é realmente uma obra de arte, né? Em sua essência, sabe? Impecável, impecável. Verdade. Ele é uma evolução do conto. Olha, vamos entender. Pelo menos o seguinte, Gabriel. Você tá me dizendo o seguinte, que como experiência pra você foi o melhor filme. O Rodrigo está dizendo que é o melhor filme da década. E aí? Eu tô falando realmente pra mim, como uma questão de experiência sensorial, emocional. Eu não vou colocar aqui que ele é o melhor, sei lá, tecnicamente. Não vou ficar entrando nesse debate. Ah, não. Perfeito. Tudo bem. Arregou. Não vou entrar nisso. Não vou entrar Arregou, nisso. Rodrigo. Tu começou aqui, ó. Começou alto aqui, agora tu já tá murcho. Eu entendo o Rodrigo falando isso. Eu entendo que é muito sério você dizer, né? Esse é o melhor filme da década. Eu nem vi todos. Exato, mas ao mesmo tempo, é muito difícil você apontar um filme e falar, esse filme é melhor que A Chegada. Isso aí é. Não, concordo. sim, claro. Pô, mexe comigo também. A gente vai poder ter muito espaço pra falar disso, A né? gente vai gravar 4 horas. E eu nem queria fazer esse filme, foi o Fábio que convenceu a gente. Olha lá, tá vendo? Obrigado, Ó, Fábio. um visionário aqui. E o filme também é de um visionário, Denis Villeneuve, diretor de Incêndios, Os Suspeitos de 2013, Sicário, Blade Runner e o hype desse ano, né, Rodrigo? Duna. Cara, esse diretor, já falei aqui, Ele não erra, né, malandro? ele não erra, ele não erra. Ah, incrível. Queria trazer uma comparação, cara, porque assim, o Nolan, né, ele é muito conhecido por ter filmes que abordam o tempo como elemento do filme. O Nolan, ele discute o tempo, beleza? O Villeneuve, ele controla o tempo. Ele controla o tempo. Caraca, Gostei. Gabriel, que Nossa, isso? arrepiou aqui. Acho, ó, o Gabriel tá inspirado aí. A montagem desse filme, cara, é uma parada inacreditável. É isso, ele manipula o tempo como ninguém. É o deus do tempo. Porque cinema é isso, cara, é capturar o tempo. E quando a gente fala, assim, de uma obra de arte como essa, né, ele envolve diversos elementos, como, por exemplo, o Gabriel já tava falando que é um conto, né, baseado num conto chamado História de Sua Vida, do Ted Chiang. Ainda tem uma atuação magnífica da Amy Adams, e ela brilha muito nesse filme. É um encontro, né, uma coisa mágica, realmente, esse filme é incrível. E assim, a gente vai falar ao longo aí, existem algumas diferenças do conto pro filme que tornam, cara, acho que o filme mais genial ainda, assim. Algumas adaptações de fato feitas, teve até o roteirista mesmo, ele diz que, cara, uma adaptação bem feita já é difícil, uma adaptação de sci-fi bem feita é mais
difícil ainda. Então, assim, esse filme é quase único. Uma adaptação de um sci-fi subjetivo, sabe, como esse, que usa os tempos verbais como elemento de construção da história e trazer isso pro audiovisual é uma transposição de obra bizarra. Mas a gente tá avançando demais, creio aqui que a gente tá extrapolando. O Fábio já deve estar bolado ali já. Fazer com que o Fábio trouxesse a sinopse, mas antes de mais nada eu queria falar o seguinte, pra quem, por acaso, é o primeiro programa aqui, tá bom? Se essa foi a sua chegada no Enquadrando... Seja muito bem-vindo, né? Siga, se inscreva. É um filmaço, tem no Netflix, veja lá. Veja primeiro e depois volte aqui. Porque esse programa vai ter spoiler de tudo o tempo todo. Não tem como a gente se frear, tá beleza? Não tem como. Vai ser um caminhão desgovernado. Verdade. Então vamos deixar isso claro. Vou puxar a sinopse. Após 12 naves alienígenas chegarem em diversas cidades ao redor da Terra, militares norte-americanos convocam uma linguista e um físico na esperança de estabelecer comunicação com os extraterrestres que pousaram nos Estados Unidos e descobrir sua motivação. Bom. Tá bom. Foi justo, não entregou muita coisa ali, manteve a elegância. Tá bom, gostei. Aí eu quero botar o Gabriel aqui nessa berlinda agora, que é o seguinte, Gabriel. Você sempre vem dizendo assim, não, o filme, a primeira cena do filme, ele vem já falando sobre, contando a história, resumindo a história do filme. E essa primeira cena do filme aí, Gabriel? Faz forma explícita e sacana, porque você não percebe. Quem tá vendo pela primeira vez não percebe. Eu revendo hoje, eu falei, desgraçado. Ele fez pegadinhas na cena seguinte pra disfarçar o que ele fez na primeira cena. Que é o seguinte, a primeira cena, ele mostra a personagem da Amy Adams, Louise, né, Louise, a câmera, né, vai de cima pra baixo, ela não vai da direita pra esquerda, nem da esquerda pra direita. O movimento, né, direita, esquerda, direita, tradicionalmente são movimentos de tempo. Quando um filme começa com a câmera indo da esquerda pra direita, é a ordem cronológica. Quando um filme começa, normalmente, indo da direita pra esquerda, é um filme que tá retrocedendo ao passado. Esse filme não. Ele começa de cima pra baixo, como o título sugere, a chegada, chegando, e mostra a personagem da Amy Adams em vários fragmentos da vida dela, brincando com uma criança, que claramente é a filha dela nasceu, a filha dela já é adolescente, a filha dela tem 8 anos, a filha dela passa a ter 10 anos, 5 anos, 7 anos, a filha dela, no filme, tem uma doença, tem um câncer, né, aparentemente, morre nesse prólogo, e o filme vai alternando os momentos, desde o nascimento dela até a morte da filha, em uma ordem não cronológica, vai pulando de um lado pro outro, dando a impressão pra gente, que tá vendo pela primeira vez, que é um momento do passado da personagem, um flashback dela. Exatamente. Uma montagem de passado, São memórias, são lembranças. Lembranças de memórias dela. Então desconexas. E aí o filme começa na cena seguinte. Essa é a primeira cena. Essa cena define o filme. É um filme que não segue a ordem cronológica na sua forma de contar a história, mas mostra uma vida inteira. Essa primeira cena mostra uma vida inteira. Mostra, como diz o conto, a história de sua vida. A história da vida da filha dela, do nascimento à morte em ordem não cronológica. E isso é apresentado e resumido o filme inteiro nessa primeira cena, só que aí o filme, de forma sacana, de forma pegadinha, na cena seguinte, mostra a Amy Adams recebendo uma ligação da mãe, meio cansada, e a mãe liga pra ela perguntando, como é que você tá? De sempre. Melhorou? Não, melhorei. Não tem as coisas do passado? Não, já não tem problema nenhum com o passado, não, tô bem. Sabe, é preocupação normal de mãe. Mas após ver essa sequência inicial, a gente tende a crer que a conversa que elas estão tendo é sobre se a Amy Adams superou ou não a morte da filha, que não ocorreu no filme ainda. Sim. E depois ela vai andando, né, na universidade, indo dar aula, né? Exato. Sempre passa essa impressão, né? Tipo, olha ela vivendo luto. Olha, eu vou te falar que revendo o filme me perguntei bastante, até pelo mote do filme, por que do comportamento nesse início de filme ser tão introspectivo, né? Ela parece ser uma pessoa que viveu algum problema, né? Ela não é comunicativa, até no diálogo com a mãe ela não dá muita bola pra mãe. Tudo bem que é uma sociedade diferente da nossa, né? O latino é mais caloroso, né? Nas suas relações e tal. E aí eu fiquei me perguntando se, de fato, isso já seria uma introjeção do que ela vai passar no futuro. Mas tem uma cena logo depois que ela conversa com o general, né? Pela primeira vez. E aí fica subentendido que ela já participou de uma operação com os militares, com os rebeldes persas, que ela fala, né? E que teve uma rusga ali. Ela não gostou. Então pode ter sido isso. O filme até dá uma explicaçãozinha do que pode ter acontecido ou não. Cara, essa introdução é muito interessante mesmo, porque a gente não sabe, né, vendo a primeira vez, de fato, que ela não perdeu a filha ainda, né? Então, depois desse início, tudo fica contaminado por esse início, né? Então, assim, você encara ela como uma pessoa pesarosa, triste, introspectiva, fechada, porque ela não superou o luto. Pra você é obviamente isso, né? Então, quando ela chega na faculdade, ela lida com uma certa frieza com os alunos, ela é sozinha, a casa dela é realmente toda espaçosa, meio vazia, limpa, mas parece que não tem um toque humano, o que contribui também é a paleta de cores, uma introdução de filme em que tudo basicamente é acinzentado, uma iluminação suave, tênue, assim, de um dia nublado, é um mar num dia de chuva, então essa é a vida dela pra você, principalmente quando você vê essa introdução em que ela teve a perda de uma filha, né? E no fundo, talvez ela só seja uma pessoa introspectiva, que tem sua dificuldade
dificuldade com comunicação, já que essa é, sem dúvida nenhuma, um tema do filme muito importante. A dificuldade de comunicação. E não necessariamente ela tá em luto, né? Cara, é incrível isso. E tem um efeito, né, que no cinema se chama efeito de Kuleshov, que é uma teoria, né, que acho que foi introduzida por Hitchcock. Não, foi escrita por Kuleshov de fato. Escrita por Kuleshov, exemplificada por Hitchcock, né? Também. Que também. Você coloca uma cena na sequência da outra e a cena anterior ela contamina a sequência, a cena subsequente, Exatamente. né? Então, por essa construção, você começar olhando ela com luto, a partir daí você vai entender ela que, na verdade, é um quadro em branco nessa segunda cena, mas você vai preencher esse quadro com luto, com o sentimento que você teve na cena anterior. O filme ensinando a gente a não ver de maneira linear, porque essa técnica é uma técnica de linearidade, né? Ou Exatamente. mesmo construindo o argumento, né? Construindo o argumento. Vale até aqui exemplificar esse experimento de Kuleshov, né, que foi, cara, início do século XX, em que ele basicamente pegou o retrato, né, de um cara com uma expressão neutra, completamente neutra, né, e ele inseriu com a edição 3 imagens diferentes. Então ele pegou o cara com essa expressão neutra e posterior a essa imagem ele editou e colocou a foto de uma criança. Depois ele pegou a mesma foto dele e depois colocou uma foto de um prato de comida. E pegou a foto dele, a mesma foto, e colocou a imagem de uma mulher sensual num sofá. Perdão, Rodrigo, eu acho que foi de um caixão de criança, não de uma criança. Caixão de criança, exatamente, caixão de criança. E aí ele perguntou para as pessoas o que eles achavam que tinha na expressão desse cara, né? Então, obviamente, para cada uma das imagens, as pessoas interpretaram de forma diferente. Quando viram ele, né, e depois a foto da criança no caixão, viram tristeza, viram sofrimento na expressão dele, na expressão neutra dele. Quando viram ele depois a foto de comida, viram fome. E, obviamente, viram ele depois a foto da mulher, viram desejo, né? Uma coisa mais sexual e tal. Aí vem a teoria que a imagem A, que é a desse cara, com a imagem B, que é uma outra qualquer, quando elas são unidas pela edição, elas criam uma terceira imagem, né? Então, na nossa cabeça, a junção dele com uma imagem de uma criança no caixão, você soma o resultado C, é a tristeza, é uma expressão de tristeza, ainda que a fotografia seja de um cara com uma expressão neutra, né? É muito interessante, cara, essa teoria, porque ela vai permear toda a edição do cinema, todo o trabalho de edição e montagem do cinema. E desse filme em particular, né? Você vê que ao longo do filme, em vários momentos, você vê a personagem principal, aspas, pra você que tá vendo pela primeira vez, lembrando, recordando momentos em que a filha fala algo ou brinca com uma lagarta e a lagarta tá em posição circular e tal. Isso dá um insight pra ela, ajuda ela a resolver uma questão. É você levado a crer que ela está recordando desses diálogos e esses diálogos estão ajudando ela, né, na interpretação do trabalho dela. Posteriormente no filme você vê que não. Na verdade, ela está tendo esses insights de momentos do futuro. Eu vi uma entrevista do escritor, né? Do roteirista, na verdade, né? O escritor não. O escritor Chad, né? Chad alguma coisa. Mas o roteirista, ao adaptar essa cena aí, ele falou que ele queria causar um efeito contrário do que a gente viu, por exemplo, lá no Os Suspeitos, né? Que o Kaiser Soze é revelado e aí é uma grande revelação no filme. Não, ele queria que isso fosse mais gradual, né? Na verdade, a gente tem o filme inteiro nos primeiros 5 minutos, né? A história do filme tá nos 5 primeiros minutos e você tem o restante do filme com revelações, né, sistemáticas. Como é o processo de aprendizado dela também, Exato, né? Da linguagem dos heptapodes. Pois é, mas isso foi uma escolha de roteiro mesmo, porque o conto, Gabriel pode falar melhor aí, o conto não acompanha essa história, por mais que seja a história de sua vida, né? Não acompanha a história da Louise. Ele começa num outro ponto, por exemplo, ele é muito mais voltado pro passado dela, né? E pro momento dela, projeção do futuro, do que basicamente acompanhando ela ao longo da história. Isso foi uma adaptação, de fato. O conto, cara, eu fui a única pessoa que li o conto aqui nesse grupo. Eu fico, né, eu não esperava por isso, porque eu não queria ter essa responsabilidade. Ele não esperava com a irresponsabilidade dos companheiros dele de gravação. Especialmente do Rodrigo, que é o mais responsável. Toma! Cara, eu ia ler o conto, mas não li. Mas, então, o conto, ele é muito interessante, em particular, porque ele é como se fosse uma carta dela pra filha. Caramba. Dá a entender, mais ou menos, que ela tá escrevendo essa carta, talvez, até antes de ter a filha. Talvez a filha nunca lerá essa carta. E o grande barato desse conto é que ele tem tempos verbais muito interessantes, sabe? Na construção de suas frases, desde o início. Do tipo assim, eu me recordo que você irá brigar comigo daqui a 12 anos sobre isso. Maneiro. E por aí vai. E aí o conto, em geral, ele é entremeado da história da vida da menina, desde o nascimento dela até mais ou menos a morte, e ao mesmo tempo dela contando a história de quando conheceu lá os alienígenas e como isso influenciou na forma dela de pensar, né, de ver o mundo. No conto é um pouco diferente a morte, ela morre, na verdade, escalando uma montanha, na verdade, né? E recebe uma ligação, né? Até fala que é a ligação mais importante da vida dela, quando ela recebe essa ligação do Esquadrão de Resgate da Montanha, avisando que ela morreu. E ela nunca vai saber disso, que ela nunca vai contar isso pra filha. O que torna o conto muito estranho, porque ela tá escrevendo essa carta pra filha. Então ela vai entregar quando? Após a morte? E a filha não está viva durante o conto ainda, sabe? E o conto tem variações e explicações interessantes, até complementares ao filme. No conto, em particular aqui, não tem aquela urgência, não tem aquele arco da China todo, aquele arco inteiro de urgência. O arco político, né, não existe no conto. É pro filme ter uma correria
a gente se sentir incomodado. São mídias diferentes, né? São mídias Realmente. diferentes. No conto não tem isso. No conto até explora um pouco mais o lado físico do pai, o Gavião Arqueiro. Né? Mostra ele extraindo informações físicas dos hectapods. E o conto aborda, né, algo que o filme também trata, mas eu acho que o conto traz isso de uma forma mais elegante. Eu não vou falar ainda sobre isso, porque antes eu queria trazer algo que pra mim, tanto o conto quanto o filme, fazem de uma forma primordial, de uma forma básica pra construção dessas histórias e que são importantíssimas pra base de tudo isso. E é algo que a gente não tá tão acostumado em nossas ficções científicas. Que é o seguinte, os alienígenas não terem a forma humana normal. Não são humanoides. Não são humanoides. O Star Trek a gente sabe que tem a limitação de orçamento. A maioria dos filmes, séries e tal, começaram com essa limitação de orçamento e aí todos os alienígenas do universo, não importa se o planeta era gasoso, né, era uma lua sem atmosfera, todo mundo veio de um antepassado dos macacos. Mas não. E os alienígenas, principalmente no conto, o filme não deixa isso tão claro. A raça deles tem os 7 pés de forma homogênea no corpo e no conto tem os olhos também distribuídos ao redor do corpo todo. Em cima é o nariz e o elemento de fala, embaixo algo que seria a boca e o ânus ao mesmo tempo. Mas de forma que quando você vê esse ser, independente do ângulo que você olhe, ele tá de frente para todos os lados simultaneamente. Então ele não tem esse conceito, né, de estar de costas, de lado. E ele é simétrico, embora ele tenha 7 pés, Ele né? é totalmente simétrico. Mas tem essa ideia dele não ter nem frente nem trás, né? Como remete à história do Como filme. remete à própria linguagem dele, né? Maneiro. Porque a forma dele define o modo de falar, o modo de escrever, o modo de pensar e o modo de existir. Claro. Né? A forma dele não humana implica que ele não tem cordas vocais como nós. Os sons que ele emite são sons diferentes. São sons que a gente não consegue, né, interpretar, traduzir. Nos contos, com o tempo a mais trabalhando nas formas vocais dele, para tentar extrair palavras e tal, vê que a forma estrutural da fala dele é levemente semelhante com a nossa em matéria de construção, mas não tem uma sequência de palavras lógica, porque para eles, né, é tudo ao mesmo tempo. Então vou falar uma frase para vocês aqui. Vovó viu a uva. Bom exemplo, Gabriel. Bom exemplo, né? Ele pode falar pra você, vovó viu a uva, pode falar uva, vovó viu, pode falar viu, vovó, uva. Independe. Se você pedir pra ele repetir, ele pode falar qualquer um desses. Pode falar que a uva viu a vovó, inclusive. Uva viu vovó. Pode falar pra ele, é a mesma coisa. Porque quando a vovó encara a uva também encara a vovó. Exatamente. É igual você encarar o penhasco. Não acho que seja necessariamente isso, né? Seria uma outra gramática, né? Sim. Onde a ordem não faria diferença. Ele tem essa gramática, digamos assim, essa forma de falar oral. Filme, revendo, eu achei que não ficou tão claro no filme. Mas ele tem uma outra forma de escrita, que não segue a mesma lógica Da fala, né? da fala. É. E aí no conto, ele dá o seguinte exemplo, pra mim foi ótimo pra entender, que é o seguinte: você vê uma placa que é um círculo e um risco vermelho cortado. O que essa placa significa pra vocês? Proibido. Segundo as leis de trânsito, proibido. Perfeito. É uma bola vermelha e um risco proibido. Ao mesmo tempo, se você escrever proibido, é outra forma também escrita de dizer a mesma coisa. E você escrever proibido, você está reproduzindo foneticamente a palavra proibido. Você escrever a placa, o círculo e cortado em vermelho, aquilo não tem nenhuma tradução fonética para aquele símbolo. Mas você entende que aquele símbolo passa a mesma mensagem que você falar proibido. Eu fiz a assimilação quando eu vi o filme, Gabriel, nessa ideia a um hieroglifo. Um kanji também, né? Um kanji. É como se fosse um hieroglifo. O conto fala até sobre isso, que os hieroglifos em certo momento foram abandonados, foram considerados ferramentas simples para poder trazer ideias mais complexas, mas no caso deles não. No caso deles, a frase toda é feita a partir desse símbolo, sabe? De um mesmo símbolo, de um mesmo desenho, mesmo círculo. Esse círculo pode dizer só o nome de alguém ou pode dizer uma frase complexa, né? Como o Enquadrando é um excelente podcast. Essa linguagem aí de circo, né? Ela não tá exatamente no conto. O diretor, o Villeneuve, assemelha muito a uma borra de café. Quando você bota o café tá na xícara lá, ele tira a xícara do lugar e fica aquela marca. Pô, perfeito. Eu tinha essa noção quando assisti. E ela foi feita por uma artista e ela criou realmente uma linguagem, cara. Ela entregou pro Villeneuve uma pasta com palavras que você pode montar a partir. Tanto que a Amy Adams no filme, ela usa até um iPad lá com partes, né? Aquilo, de fato, é um estudo feito. Aquilo existe de verdade. Dá pra se comunicar por aquilo ali. E quem fez os desenhos da Hannah foi a filha dessa artista. Incrível, não. Isso daí, realmente. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Gabriel. Você falou pra mim que você leu o conto. Eu quero entender. O conto, ele tem essa pegada, porque eu sinto que o filme, e aí eu quero fazer uma puxada sobre isso, e eu quero entender se o conto também tem essa pegada. Eu sinto que o filme, ele tem uma pegada o tempo todo de luto. E eu queria falar sobre isso. O conto também tem essa pegada dessa tristeza o tempo inteiro, sabe? Melancolia, na verdade, né? Não uma tristeza, mas uma melancolia presente o tempo todo no filme. Não, perfeito o sentimento, e é isso mesmo, né? Que nem eu falei pra vocês, o filme é como se fosse uma carta de uma mãe pra uma filha que morreu, sendo que essa carta tá sendo escrita antes da filha nascer. Então, mas o Denis Villeneuve, ele vai conseguir esse efeito que o Gabriel acabou de falar no conto com o efeito Kuleshov, colocando aquele início do luto, porque teve um
trabalho, o Denis Villeneuve fez um trabalho junto com a Amy Adams, assim, inacreditável, porque ele queria que ela, enquanto ela não entendesse a linguagem dos heptapods, ela tinha que passar uma neutralidade nas expressões dela. Então, ela precisava passar confusão, passar todas as reações que ela tinha com o presente, mas não poderia ser afetada pelo luto. Essa era a grande preocupação dele. Caraca, entendeu? Tipo assim, tanto é que ele descartou algumas cenas em que ele diz assim, ela deixou vazar emoções e os sentimentos pela perda da criança. E eu não queria isso, porque a gente que coloca isso, nós colocamos o luto no filme, nós colocamos. Então, por exemplo, quando a gente vê a Amy Adams, a Louise, confusa, porque ela tá tendo uma memória, ou tá uma lembrança, sei lá o que for, do futuro, ela deitando com a filha, ou ela deitando na cama do hospital com a filha já morta, nós colocamos ali o luto, a dor, o sofrimento. Mas naquele momento ela só tá confusa, porque ela não sabe quem é aquela menina, ela tá confusa. Ela tá sentindo um turbilhão de sentimentos naquele momento, porque ela compartilha essa sensação com o presente e o futuro, só que ela tá confusa. A gente que encaixa, a gente coloca e fala, caraca, ela tá muito triste, ela tá muito afetada por essa perda. Esse né? trabalho é nosso. Exato. É do espectador. Isso é muito raro de ver um diretor que trabalha com o espectador preenchendo as lacunas do filme. Normalmente a gente vê tudo mastigadinho. Ouviu você falar Nolan? Ouviu você falar Nolan? Não, jamais. Não, tô brincando aqui, adoro Nolan, mas realmente ele mastiga um pouco, até o lado emocional do filme ele mastiga. Pois é, aí tá o ponto. Eu acho que a diferença tá aí, porque assim, do ponto emocional aqui não tá mastigado, mas o restante do filme cara, até é. Você consegue ver a primeira camada do filme ali sem problema nenhum. Você consegue, mas o filme te engana o tempo todo. O tempo inteiro. Quando você termina o filme, você sim. percebe que você foi enganado desde o início. Nem vou colocar termina o filme, né? Em algum momento você já pega ali no meio do filme, você já consegue pegar que, tipo, cara, essa criança não existe. Ela até fala, eu tô tendo sonhos com uma criança. Isso é bem antes do final. Exato, não. Tem um momento que ela fala claramente assim, quem é essa menina? Quem é essa menina? Ela indaga. E eu acho que essa é a grande sacada, sabe? Tipo, não é pra você ter um efeito Shyamalan no final do filme, sabe? Sexto sentido. O filme não é construído assim. Não, claro que Agora, não. uma coisa que ajuda muito a construir toda essa melancolia é essa trilha sonora, que é uma coisa de louco. Sinceramente, eu vou até falar aqui pra vocês procurarem, porque o nome da trilha, né, do score principal que toca, né, uma música original, é de um cara chamado, é um compositor, né, um pianista chamado Max Richter. Esse cara, ele compôs essa trilha, né, chamada On the Nature of Daylight. É monstruosa a construção dessa música, é uma música curtinha, né, que é que tem só a base e o violino, basicamente. Ele tá num álbum chamado The Blue Notebooks, né, em homenagem ao Kafka. Ele compôs essas músicas pra retratar a futilidade da guerra armada durante a guerra do Iraque. A ideia do cara era falar sobre violência. E aí ele faz essa música, e essa música é utilizada em outros filmes. Por exemplo, A Ilha do Medo, essa música é utilizada. Nossa, não tinha percebido não. Tem séries que utilizam. É engraçado como tem várias obras que utilizaram esse mesmo track. É a repetição dela, né? É a repetição dela que vai tornando ela incômoda. Sim. Você vê a inevitabilidade, né, de retornar. E ela passa toda essa sensação. E é engraçado que ela foi construída pra retratar a guerra, né? Sempre essa expectativa de que vai haver uma guerra, né? O filme ele cria essa expectativa. A todo momento vai haver uma guerra. Mas é interessante notar que todo o conflito do filme, ele é causado por humanos. Tudo que é um ponto de conflito, qualquer conflito dentro da estrutura do filme, foi culpa de nós. Assim, os caras vieram aqui na boa vontade. Eu tava hoje à tarde lendo pro doutorado, né, um texto que falava sobre hospitalidade. E era basicamente isso, né? A ideia de hospitalidade que a gente tem, essa palavra, ela acaba se tornando em desuso. Até a Revolução Industrial era muito comum, né? Essa hospitalidade romântica. No meio urbano, essa hospitalidade ela é mais difícil, porque ela é uma hospitalidade coletiva. Ela é regida por leis coletivas, né? E aí, basicamente, essa hospitalidade urbana que a gente enxerga no filme, né? Existem regras específicas pra quando esse estrangeiro chegar, né? Porque, na verdade, é isso. É um estrangeiro que tá chegando aqui. Um alienígena. Um alienígena. Nesse caso, eu usei o termo estrangeiro aí. É o suprassumo do estrangeiro, né? É o suprassumo do estrangeiro. Estrangeiro exponencial. Cara, o Daniel fala sobre hospitalidade e eu acho que ele acaba tocando, obviamente, no tema do filme, assim, que é comunicação, né? Tipo, no início do filme você percebe claramente isso. Vai ter um diálogo entre a Louise e o Ian, que eles falam sobre isso, né? Que os dois têm dificuldade em comunicação. Ela é uma linguista que tem dificuldade de comunicação. A gente esperaria o Ian ter dificuldade de comunicação, mas ela não. Mas ela tem. Você percebe isso pela introdução. A forma como ela tem uma relação fria e distante com os alunos, como ela tem com a própria mãe, né? Ela é sucinta, ela é curta, e a gente fica achando que é por conta do luto, mas é uma dificuldade de comunicação. E obviamente que o filme vai trabalhar de forma mais profunda esse tema ao longo do filme. Ela é uma técnica da língua. Exatamente. Esse talvez seja o problema, né? Ela é muito técnica da língua, né? Eu acho muito interessante um ponto que é o seguinte. O filme, ele faz umas analogias bem legais, assim. Por exemplo, quando a Louise, ela entra no helicóptero lá, com os militares lá, você percebe que aquele universo não é o dela. E uma alegoria pra isso é que ela tem que colocar um fone e um microfone pra se comunicar. Ou seja, ela não tem comunicação com aquela galera, ela não entende aquela galera e aquela galera não entende ela. Tanto é que ela tem que usar ali alguma parafernália pra que eles possam se comunicar. Isso é uma alegoria
pra dificuldade que há de comunicação entre eles, que vai ser ao longo de todo o filme, cara. Tipo assim, o cara só quer uma resposta de a gente ataca ou não? A gente ataca ou não? E ela tá tentando que ele entenda que o processo de comunicação é você ser mais receptivo, entender o que eles querem, construir um diálogo. E não há diálogo com aquela galera, né? Isso tem a ver com a formação dela também, né? Por exemplo, o Ian é físico, então ele tem uma linguagem mais prática e objetiva. Os militares, sobretudo, né? Inclusive, tem que se abrir aqui um paralelo pro ator que faz o general, que eu esqueci o nome dele, obviamente. Sou o cara que mais esquece nomes nesse programa. Forrest Whitaker. Forrest Whitaker. Exato. Que é um cara que consegue fazer um personagem que, ao mesmo tempo, passa, entre aspas, um antagonismo, mas, ao mesmo tempo, ele não é o escroto. Ele conseguiu achar um termo ali no meio, cara, que ele não fez só Cara, ele só é prático. Ele é prático, objetivo pra caramba, assim. Eu acho engraçado que ele tem uma necessidade de mandar. Tipo assim, são essas palavras aí que você tem que levar, então leve só essas, sabe? Eu vou te falar que no conto, o personagem é muito mais escroto. Mas esse cara tem uma carisma muito grande, né? Pois é. No filme, revendo o filme, fiquei, nossa, que fofo ele. Aí, ó. Tá vendo? Ele parece só o cara que é o mensageiro. Pô, depois eu tenho que me reunir com mais 12 generais e explicar isso pra eles. Me ajuda, por favor. Sabe? Tu sente pena do cara no final. Sim. E assim, a formação dela, talvez por ter que proceder da maneira que procede, ela tem certos sentimentos que estão mais voltados pro diálogo, né? Pra cooperação. A construção de uma linguagem. Pra construção. Ela constrói uma relação, no final das contas, né? E ela entende que esse processo demora um tempo. Então, isso entra em oposição. Logo no primeiro momento, você já entende a oposição dos dois personagens principais, que, aliás, não são nem dois personagens principais, né? Ela é a principal e ele é um mero coadjuvante. Exato. Ela é a principal. Mas você entende a diferença deles, né? Logo de cara, você entende a diferença. E assim, não é um diálogo gratuito. Esse é o ponto, né? Esse roteiro, ele tá cheio de explicações, cara. Mas todas as vezes que elas são feitas, cara, você não vê ela de maneira gratuita. É muito bem inserido, realmente, organicamente. Não é didático também. É uma né? discussão entre dois personagens, ele apresenta o conceito que você precisa e ao mesmo tempo você desenvolveu o personagem naquela discussão. Todas as vezes são assim, cara. Isso é muito bom. E o conceito dele é válido ao mesmo tempo, sabe? O conceito dele é de alguém que está preocupado se aquele povo que chegou claramente com uma tecnologia muito mais avançada que dos humanos não querem fazer conosco o que nós fizemos com todos os outros povos que a gente encontrou na Terra com a tecnologia. Mas né? olha só, esse é o ponto, Esse é o porque ponto. o filme tá debatendo exatamente esse. Porque, por exemplo, para que você consiga se comunicar com os aliens, você precisa primeiro conseguir se comunicar entre a gente mesmo, entre as nações que são feitas de humanos. Olha só, todas as nações são feitas de humanos e a gente não consegue se comunicar. Isso já começa por aí. No própria tenda, você já não tem comunicação ali. Entre os militares, parece ter um político ali, ou um senador qualquer, algum maluco qualquer. Já não há comunicação. Isso desconstrói a ideia de que você falar a mesma língua, você consegue se comunicar. Exatamente. O que já começa a destruir todo o trabalho da Louise, né? Porque ela primeiro tem que ensinar ele a falar a língua pra depois ensinar a se comunicar com a língua. Exatamente. A língua é só um meio pra comunicação. Ela não é o fim. Existem outras formas de linguagem, né? Que não são só através da Não, cara, você tem que abrir o diálogo primeiro. Se você não abre o diálogo, o que adianta a linguagem? E na verdade o filme trabalha com isso, assim, que a própria linguagem que cada povo desenvolve tem a ver com a forma de pensar daquele povo. Nem o filme, nem o conto trabalha com isso, mas todos sabem que o alemão é uma língua que tem maior propensão, né, ao desenvolvimento do pensamento filosófico. É uma língua que permite uma construção de junção de palavras, a construção de novas palavras, de novas ideias, de novos conceitos. Aglutinação. Aglutinação, exatamente. Então, a língua, ela interfere não só na forma de falar, como na forma de pensar. Ainda assim, você tá falando o seguinte: pessoas que falam diferentes línguas pensam de forma diferente. Mas a gente tá mostrando nesse início do filme que as pessoas podem falar a mesma linguagem. Que nem ela, que nem os militares que estão ali, que nem o comandante. Cara, isso reforça muito uma questão que é assim, basicamente, pelo que eu tinha dado uma lida, uma estudada, você tinha duas linhas interpretativas de como a linguagem, ela altera ou ela afeta a nossa cognição. E aí, até, sei lá, uns anos atrás, assim, uns 20 anos atrás, sei lá, você tinha ainda um grupo de cientistas, de pesquisadores que acreditavam que realmente a linguagem determinava a cognição, determinava a maneira como nós pensamos, totalmente. E óbvio, com alguns experimentos, com alguns estudos, começou a se ter a concepção de que, na verdade, é uma via de mão dupla, em que você tem a linguagem afetando e alterando aos poucos a cognição e a cognição também alterando a nossa linguagem, né? E teve um caso, um estudo interessante de que eles foram numa tribo em que na linguagem deles não havia palavras com significado para as cores, amarelo, vermelho, eles só identificavam entre claro e escuro, mas ainda assim eles conseguiam identificar as cores e suas diferenças. Tipo, eles conseguiam encontrar formas não só de expressar, mas de entender que aquelas cores eram diferentes, não só pela linha de claro e escuro. Então, tipo, pra tu ver como é que a nossa cognição, ela encontra formas também de encontrar significados ou de dar respostas a questões que não estão dentro da linguagem em si. Mas que vai criar falhas na comunicação, porque vai ficar mais difícil expressar, É né, mais às vezes difícil. o que você pretende A expressar. partir do momento que nem todo mundo tem o mesmo código de cognição, né, mesma linguagem, e você cria esses problemas. A Louise, ela chega até a expressar
reforçar essa ideia de que a linguagem ela afeta nossa maneira de compreender o mundo, e ela fala o nome da teoria lá, que é a teoria Sapir-Whorf. Sapir-Whorf. Obrigado, Fábio. Uma hipótese, né? Ela chama de hipótese. Que é basicamente o que você falou, Rodrigo. E, obviamente, vieram estudos depois. A gente avançou no estudo, né? De como a linguagem afeta, sobretudo, eu posso falar um pouco mais de afeto na aprendizagem. Você vai ter o Piaget, por exemplo, que vai começar a trabalhar também uma relação de entendimento de sociedade para atender a aprendizagem. E a partir da aprendizagem você tem desenvolvimento da linguagem. Mas é interessante entender como, assim, certos conceitos vão ser muito locais e a gente vai ter até dificuldade de entender esses conceitos. Eu acho que a palavra, para usar a linguagem, né, a palavra mais específica seria a tal da saudade, né? Saudade não tem a palavra em outro idioma. Você pode até expressar esse sentimento através de um outro conjunto de códigos, né? I miss you em inglês, né? Mas saudade em específico só no português. E a gente pode até, outras línguas podem até assimilar esse código e determinar também essa ideia. É aquela frase que diz o seguinte: a gente muitas vezes vai sentir coisas e emoções que não vão ser conseguidos colocar em linguagem. Sim. Não vai ser conseguido colocar em palavras, né? Em palavras, exatamente. Ou em códigos. Tem uns clichês, tipo, os esquimós têm 8 palavras diferentes pra falar sobre neve, né? Esses clichês... A gente tem não sei quantas palavras pra falar sobre bandidagem, corrupção, larápio, mequetrefe, pilantra. É natural, né? A gente convive tanto com isso que a gente vai desenvolver códigos e códigos. Como é que a gente vai desenvolver um código pra expressar algo que a gente não conhece? Agora, isso daí que você tá falando, Daniel, pertence só ao vocabulário. Você tá falando, por exemplo, do código, descrição de sentimentos, que são, na verdade, parte do nosso vocabulário, e aí se o vocabulário ele é mais reduzido, ele não consegue expressar alguns elementos que existem na nossa vida, aí pode, de fato, dificultar a comunicação. Algumas subjetividades desses elementos. Ou até mesmo coisas que não necessariamente são subjetivas, tipo, amarelo. Você sabe o que é amarelo, beleza? Mas eu posso enxergar uma cor diferente do que você enxerga. Aí é muito louco, eu entendo. O meu amarelo não pode ser o mesmo que o seu. Pois é, né? Isso é a definição de subjetividade. Pode ser, não, de fato. Mas parece que é objetivo quando você pensa em amarelo. Pinta de amarelo. Não parece que você tá... Calma aí, você tá sendo muito subjetivo. O que é amarelo, né? Mas de qualquer forma, quando a gente pensa em construção gramatical, você vai pra um outro caminho. Calma aí. A forma, e é justamente sobre essa teoria que o filme explora, né? Essa hipótese que o Daniel trouxe, que o filme explora de uma forma um pouco maior, né? Um pouco mais abrangente, como se ela pudesse ser de fato uma coisa totalmente verdadeira. Se ela fosse determinante mesmo, né? Ela é uma tese determinista, né? E não possibilista, como vieram as correntes posteriores. Exatamente. Né? A forma como você monta gramaticalmente uma frase, a forma como você pensa na linguagem, ela afeta toda a sua percepção da realidade, né? O filme, ele traz todo esse conceito pra dentro dele. Eu vou trazer aqui que no conto é um pouco diferente, e isso proporciona até pra gente um raciocínio, né? Que é o seguinte, no filme, quando eles vão desenhar o símbolo, né? Trazer a linguagem escrita, sai meio que um fluido do corpo deles e toda a linguagem aparece meio que simultaneamente. O símbolo redondo ali aparece de uma forma simultânea. No conto, não. No conto, eu tive a percepção de que eles, de fato, desenham aquele símbolo. Com a mãozinha deles. No conto só fala que eles desenham, né? Não especifica como e nem diz por onde no círculo eles começam, que é algo que ela queria observar. De repente eles pegam umas 4 mãozinhas ao mesmo tempo e vão desenhando ao mesmo tempo. Pra você não ter começo. Não, e tipo que os aliens, eles são completamente inspirados em moluscos, né, cara? Em tipo um polvo. E aquilo ali é uma tinta do polvo, né, cara? Tipo, sim, totalmente. No conto, ele desenha, sendo que o desenho em si, se você ver sobre qualquer ângulo, ele tem a mesma formação de frase. Não tem começo nem fim, nenhum dos círculos. E aí, eu queria trazer pra vocês aqui, como uma forma de reflexão, um conceito que eu vejo como um conceito que pode ajudar, de repente, a gente entender essa forma mental, essa forma de pensar deles, que é o nosso conceito de paisagem. Gostei, Gabriel. Gostou, né? Tô na área do Daniel agora. O Daniel com certeza vai poder acrescentar muito mais que eu nesse aspecto, porque né, o Daniel é um professor, um expoente, é um mestre da geografia. A paisagem, quando a gente vê uma paisagem, né, a paisagem, vou até trazer uma frase do professor Milton Santos. Porra, Gabriel, aí Milton sim. Santos é um geógrafo famoso, né? Porra. Que diz pra gente o seguinte, que a paisagem nada mais é do que uma história congelada, mas que é parte de uma história viva. Sim. Ou seja, quando você vê uma paisagem na sua janela, você vê ali o morro, o carro, a nuvem é transitória. A nuvem tem hoje na sua paisagem, pode amanhã não ter. Aquele morro, ele parece que tá lá há muito tempo. Uma favela que parece que tá lá também há muito tempo, mas tanto o morro surgiu há certo tempo, quanto a própria favela surgiu, né, em certo tempo. Então tudo na paisagem é transitório. Tudo na paisagem que você olha, nada mais é do que uma história que você foi construindo. Quando você olha uma paisagem, na verdade você tá vendo um fragmento da história viva, que traz pra nós uma mensagem, né, um significado. Se você fosse desenhar essa paisagem, você não necessariamente desenharia na ordem cronológica, sabe? Você não desenharia na ordem que cada elemento surgiu. Você pode desenhar de cima pra baixo, de baixo pra cima, né, do ângulo que mais lhe convier. Então, de repente, eu quis trazer esse conceito de paisagem, né, como uma forma
nossa, sabe? De ler uma história por meio de uma imagem. Algo que a gente faz instintivamente, né? E que esse povo, os hectapóides, fazem como linguagem. Eu vou trazer uma complexificação pra ideia do Gabriel aí, que acho que vai ajudar a gente ainda. Por favor. Usando o próprio Milton Santos que o Gabriel citou, primeiro, paisagem, o termo paisagem, ele é uma adaptação do alemão. Você falou do alemão aí, é o Landschaft. E aí o que acontece? O Milton Santos, ele trabalha com um dos conceitos de paisagem. Primeiro, paisagem é tudo aquilo que a gente observa, tá? Vê num determinado momento. Costumo muito falar com os meus alunos que eu assimilo ao Instagram, quando o Instagram era só foto. E a partir de então você tem acepções do que você tá vendo, mas você também pode ter concepções sobre aquilo que você não está vendo, porque a informação que tá ali, mas existem informações que você pode pressupor, sobretudo pela ausência de informações, né? E o Milton Santos, só pra fazer um fechamento que o Gabriel falou, ele tem um conceito que ele chama de rugosidades. Não é exatamente dele, mas ele abraçou e levou. Rugosidade é uma estrutura que ela é de um tempo anterior, ela ainda permanece na paisagem. Então, por exemplo, você tá vendo, aqui no Rio de Janeiro é muito comum, né? Rio de Janeiro convive muito com o antigo e o novo, né? A nossa cidade tem isso, né? Mas você tá passando lá no centro da cidade, prédios e prédios e prédios, e você vê uma construção do século XVIII, né? Intacta lá, né? Barroca, por exemplo, sei lá. Do lado da Bolsa de Valores, um prédio espelhado. Do lado da Bolsa de Valores. Aquilo é uma rugosidade, aquilo é uma estrutura de um tempo anterior. E essas estruturas, elas podem ter outras funções diferentes daquelas que elas tinham no tempo delas. Então eu tô tentando trazer isso porque tem uma determinada parte do filme que o general fala o seguinte, o diálogo, né, da Louise com o general, e ela tá tentando explicar por que é errado você ensinar pros alienígenas uma comunicação por meio de um jogo. E ele fala assim, ó, se eu der um martelo, tudo que vou ver vai ser prego. Se você não ensina essas nuances, essas adaptações, ela vai passar ali, vai ver aquela rugosidade como uma estrutura que era igual à estrutura lá no século XVIII, porque ela aprendeu aquilo de maneira linear. Agora, se você explica o processo, você vai entender que aquela forma, ela teve uma nova função no tempo de hoje. Cara, essa parada é muito interessante, né? Porque, tipo assim, teoricamente, os chineses vão se comunicar com os aliens por meio do Mahjong, né? Que é um jogo chinês, né? Obviamente. E é isso que você falou, porque isso já gera um grande complicador. Porque no primeiro momento que você adapta um jogo para uma linguagem em que um jogo tem em sua concepção, em sua estrutura, vitoriosos e derrotados, o alien vai interpretar que é assim que nós enxergamos qualquer relação. Que tem que ter um vitorioso e que vai ter que ter um derrotado. Então eles automaticamente, ou eles vão se colocar como vitoriosos ou como derrotados. Então você vai ter um conflito. Não tem como não ter o conflito. Ainda que os aliens não queiram um conflito. Exatamente. E qualquer elemento decisivo, importante, vai ser visualizado como um checkmate, como um ataque agressivo. Aí entra num ponto que eu tava falando, pra mim esse filme fala sobre comunicação, porque a comunicação, ela só vai acontecer quando você tem um emissor e um receptor. E que a mensagem que os dois recebem é a mesma, né? Que os dois percebem a mesma. Exato, que os dois entendam a mensagem como ela é. Exatamente. Senão você vai ter uma deformação nessa comunicação. E o que é muito louco é o seguinte, é que nós, humanos, a gente tem um ego tão inflado que a gente sempre extrapola o outro pelo nosso olhar. A gente só enxerga o outro pelo nosso olhar. Então o filme mostra isso, cria uma alegoria com os aliens, que toda hora os militares falam assim, olha, quando uma nação superior invadiu uma nação inferior, eles trucidaram, eles aniquilaram a outra nação. Ele até fala, é só olhar a história, só olhar a nossa história. Só que essa é a nossa história. Essa não é a história dos aliens. Essa é a nossa forma de usar os recursos. É absurdo, porque, tipo assim, a gente tá pegando um erro nosso e considerando que esse erro é inerente a qualquer outro tipo de raça, qualquer outro tipo de ser vivo, cara. É bizarro isso, né? A nossa arrogância é tamanha que a gente olha um alien que aparentemente é muito superior a gente, em tamanho, em tecnologia, e aí tu vê os militares falando assim, como se a questão de atacar ou não, de expulsá-los, era uma questão nossa. A gente que decide se eles vão ser expulsos ou não. A gente que decide que eles vão ser executados ou não. Como assim, cara? Tipo assim, é bizarro isso, assim. A nossa arrogância é tamanha que a gente, antes de a gente ouvir o emissor, a gente já se coloca como emissor. Nós queremos saber o que eles estão fazendo aqui. Lembra, antigamente, um tempo romântico, né? Dos nossos índios, dos aborígenes e tal. Quando chegavam povos com tecnologias não compreendidas, eles chegavam como deuses. E até, né, os europeus exploraram muito essa fragilidade. Mas bons tempos esses, né? Em que a gente via seres chegando com uma tecnologia superior e a gente pensava, porra, esse cara claramente sabe mais que eu. No filme, não. No filme a gente fala, chegou esse povo aí, tamo de igual pra igual, filhão. Queremos enfrentar igual. Mas você não acha que a humanidade tá se colocando no lugar do aborígene, no lugar do indígena e falar, porra, olha só, a gente fez isso com os nossos iguais aqui. A gente não pode deixar que eles façam isso conosco, Mas né? é isso que eu falei, é medo, cara. O que ferra com a comunicação é sempre o medo, cara. E esse medo é sempre de algo que a gente não consegue compreender. E esse medo é legítimo. É legítimo. Qual a função dos militares? É defender as fronteiras de invasão estrangeira. E é mais invasão estrangeira do que essa, não tem, Não né? tem, não tem. É a extrapolação de uma invasão estrangeira. Então, assim, eu entendo que eles vão pensar, e é correto isso, e é de se esperar, né? E desejo que, de fato, eles continuem pensando assim, né? De toda forma possível, como isso pode ser usado contra nós. Faz parte. Faz parte deles. Faz parte. Ao mesmo
mesmo tempo tem que estar lá o cientista, político, professor e não sei o quê, e toda a comunidade pra cada um fazer a sua medição e a gente chegar numa conclusão racional. Mas é isso aí. O exército entende o mundo como um mahjong, como um jogo de vitoriosos e derrotados, de invasores e defensores. Tudo é ameaça. Exatamente. Tudo é ameaça, Exatamente. Eles só se comunicam assim. Você pegar o Alien e tirar essa alegoria do que é o Alien, e você colocar qualquer outro grupo diferente do outro grupo, você percebe por que há tanto preconceito, tanta intolerância. Porque a gente não aceita o emissor nos comunicar a mensagem. A gente não se abre pra ouvir a mensagem. Nunca, cara. E aí a gente perde todos os presentes que a gente poderia ter recebido, sacou? É inimaginável pra gente, aspas, um invasor, né, um visitante generoso, altruísta. É inimaginável. Alguém gastou dinheiro pra fazer uma nave? Não é altruísta. Pra tu ver como é que o ser humano ele é escroto pra caralho, porque a gente nunca consegue ser um invasor generoso, sacou? Não, e o pior, né? Gastou dinheiro, nem sei se existe sistema monetário. Eles estão querendo nossos dólares. Mas ainda sobre esse conceito de comunicação e relativismo linguístico, né, que vocês estavam trazendo aí, pô, vocês não sei se vocês sabem, mas o filme ele foi escrito por um cara que é formado em ciência da computação. Ted Chiang é formado em ciência da computação. E computação, a gente tem uma coisa que a gente estuda, né, que é linguagem de programação. E é engraçado que isso faz com que, de fato, quando se aprende uma linguagem, por exemplo, eu costumo trabalhar escrevendo códigos em linguagem imperativa, estruturada, normalmente orientada a objetos. Isso faz com que eu olhe problemas de uma determinada forma. Existem outras linguagens de programação que olham problemas por outros ângulos e entendam como resolver problemas de outra forma. Dependendo da linguagem que você aprende e que você domina, você olha para problemas de forma diferente. Perfeito. Você estrutura a forma de resolver problemas de forma diferente. Isso muda a forma de você pensar. Isso é um conceitozinho também da computação que, quando é levado pro filme, né, ele extrapola. Eu até acho legal que o cara seja formado em ciência da computação, porque um dos pais da computação, na verdade da linguagem de programação, nosso compilador, é Noam Chomsky, um linguista. Nós só temos linguagem de programação do jeito que nós temos hoje, com um compilador, por conta de Noam Chomsky, que estruturou a gramática gerativa. Ele construiu uma coisa chamada gramática gerativa, que é uma forma de linguagem que ela vai se construindo, ela vai gerando novos termos, né, de uma forma como se fosse um looping. Não vou descrever muito. Mas eu acho isso interessante porque isso muda a forma da gente pensar. É engraçado que hoje em dia, né, já se discute ensinar, já em alguns países já se faz isso, né, ensinar programação para as crianças desde pequeno. E é justamente porque isso é importante no processo cognitivo hoje. Nossa realidade mudou, né? Nossa realidade mudou. Isso é uma extrapolação que o filme também traz, entendeu? De você entender que, cara, esse relativismo linguístico, ele tá certo, ele não existe como essa hipótese de fato que, tipo, cara, você é simplesmente a linguagem que você aprendeu, entendeu? A forma como você pensa, percebe a realidade é toda em função da linguagem. Claro que não é. Mas é esse o conceito que tá ali atrás do filme. É interessante, assim, essa ideia da comunicação, porque eles chamam os heptapods de Castello e Albot. Abbott e Costello. Abbott e Costello, que são dois humoristas. E por que chamar um de Abbott e outro de Costello? É que eles têm, talvez alguns dos ouvintes já tenham ouvido falar essa piadinha. Eu, quando era novo, já tinha ouvido falar dessa piadinha. Quem é o homem da primeira base? Quem é o homem da primeira base? Você pode falar isso como uma pergunta ou como uma afirmação, se o nome do cara for quem. Então eles fizeram uma sketch. Toda uma sketch assim. Quem é o homem da primeira base? Quem é o homem da primeira base? Eles fizeram essa sketch que trabalhava essa dificuldade de comunicação. Mesmo com a mesma linguagem, né? Mesmo com a mesma linguagem. Então, chamaram os dois caras, né? Chamaram os dois heptapods de Abbott e Costello. Então, trazer informação aqui. No conto é diferente o nome deles. Ah, é? Qual é o nome do conto? Melindrosa e Framboesa. O que será, meu Deus? Melhor, talvez, Abbott e Costello. Aí, mais uma adaptação bem feita. Melhor construída. Bem, esse filme, então, já traz essa nave alienígena, né? Que ela é uma nave que já traz um balanço estranho, um equilíbrio estranho, né? Porque ela parece que é mais pesada de um lado que pro outro, mas ela se mantém ali verticalmente. A concha. E é incrível como você não consegue não olhar, né? Parece que ela é tão imponente na paisagem que você parece não conseguir deixar de olhar pra ela. E eu fiz uma relação, assim, que essa grande nave, ela se assemelha com aquele monolito de 2001, uma Odisseia no Espaço, né? Que vem pra trazer o que pra gente? A ferramenta. Que, engraçado, em Odisseia do Espaço, a primeira coisa que eles fazem com a ferramenta é dar porrada nos outros, né? A ferramenta serve pra isso. Odisseia do Espaço, os alienígenas vêm, eu tenho que desenvolver esse povo. Toma aqui a ferramenta. Então a primeira coisa que a ferramenta é guerra. É arma. E é interessante que é a primeira coisa que os militares pensam quando eles ouvem a palavra weapon no filme, que no caso é como se fosse arma, mas a menina fala, não, mas isso aí pode ser traduzido como ferramenta. Ferramenta. Ele pode estar querendo dizer ferramenta e não arma. E é impressionante. Eu acho que isso é uma ligação direta, assim, com 2001, Odisseia no Espaço. Faz sentido. Porra, é uma grande sacada do filme. E vale
Vale destacar então, você falando da nave, da concha, cara, os efeitos visuais, eles são aqueles efeitos que eles são tão bons, tão bem feito, aquela nave existe ali, não parece que foi feito, Não parece. passa invisível, é como se estivesse completamente inserido no cenário, perfeito. Nós fomos invadidos por 12 naves. No primeiro take que nós vemos a concha, ela atrai nossos olhares, realmente é algo muito diferente da paisagem, né? Um monolito preto, né? O filme prepara pra caramba pra ela chegar, né? O filme enrola pra te Eu mostrar. até anotei isso aqui na minha pauta, porque assim, isso não acontece só nesse primeiro take, não. Dele enrolar pra te causar um impacto depois. Vou comentar isso logo daqui a pouco. Mas nessa cena da primeira vez da concha, você tem umas nuvens passando, né? Por cima das colinas e ela tá passando no descampado. Parece estar cobrindo esse descampado, né? Pois é, que é algo absolutamente possível, natural, mas, cara, compondo com a concha, cara, se torna uma coisa estranha, né? Mas, nossa, dá uma mística pra coisa, né? Etérea. Parece que alguém botou aquela fumacinha ali só pra criar um impacto, É né? igual na festa de 15 anos, quando joga aquela fumacinha na pista. Exato, exatamente. É uma saia. A fumaça é uma saia da concha. Engraçado que esse filme tem muito sobre esse fog, fumaça, né, nevoeiro, essa nuvem aí, a própria tela onde os alienígenas estão, né, que, pô, parece uma tela de cinema, né, toda branca em vez de toda preta, né? Eu acho que essa coisa dá uma sensação do etéreo, que vem do tempo. Do etéreo, exatamente. Que vem de né? você não conseguir compartimentar o tempo, né? Essa divisão que a gente faz em presente, passado e futuro, como não existe, teoricamente, né, no filme. Então, eles criam a questão da nuvem, a questão da névoa, a questão do indefinido. Meio abstrato, né? Até a gravidade, né? Eles podem estar em qualquer piso daquela nave. Eles entrando na nave é muito irado, Isso é cara. muito massa. Então, esse é outro momento que demora a acontecer. E por demorar a acontecer, né? Você tá vivenciando ali, vai o primeiro soldado, depois vai o general. E ela vai praticamente por último, né? Ela e o Ian vão por último. Tu tá vendo a coisa acontecendo e tu tá esperando acontecer com ela e vai devagarinho, mostra tudo bonitinho e você começa a sentir aquilo de fato, né? O movimento que o Ian faz quando chega próximo da nave, né, é de tocar, né? Ah. Movimento que, cara, qualquer um faria, né? Qualquer um. Eu ia fazer isso também. E é engraçado, agora lembrando, né, em 2001 também há esse movimento, No né? conto não tem isso, cara. Assim, mas pensa na gente. É porque nos contos as naves não chegam na superfície, né? É, não tem nave. exatamente. Não chega monolito, não chega concha. Em 2001, as pessoas também tocam o monolito, né? Os macaquinhos lá no início, A né? textura, né? Tem que dar o contato. É algo instintivo. Tinha que tocar na E nave. engraçado que eles estavam falando sobre a relação, né? Ao mesmo tempo de atração e de espanto. Quando o Ian e a Louise, eles finalmente veem os aliens, né? Os dois alienígenas e tal. E o filme faz uma relação interessante, né? Com uma memória que ela tem do futuro, né? Com a filha. Que ele faz essa relação, a filha vendo pela primeira vez, provavelmente, um cavalo, né? Desfocado e na sombra ali, parece um heptapod, no primeiro momento, né? Minha menina tomando esse susto, meio arredia, mas ao mesmo tempo atraída pelo cavalo, é a Louise vendo um heptapod, né, cara? Cara, tem uns outros takes. Já que você comentou esse aí, tem 2 takes que eu achei que... Puta, 3, na verdade. Primeira vez que a Louise toca na tela em branco, né? Naquela parede em branco. O take firma a mão dela, né? No branco. E você tem o heptapod passando lá no fundo. E é basicamente um aperto de mão, cara. Eles estão com a mesma proporção ali, a mesma escala, vamos dizer assim, né? Uhum. Obviamente, né? Estando na mesma escala, eles têm tamanhos diferentes, porque são estruturas diferentes, mas você vê no take, cara, como um tá mais no campo de fundo, cara, é como se eles estivessem fazendo um acordo. Eles deram as mãos ali pela primeira vez. Os outros 2 takes são muito parecidos. É o take que mostra a Louise como se fosse o Messias, aquele símbolo na cabeça, né? A linguagem na cabeça formando um arco. Uma auréola, Na né? cabeça dela, uma auréola. E o último take que eu achei incrível, cara, é ela desenhando junto com o heptapod e ela forma um portal ali. O Ian tá olhando de longe e ele vê basicamente ela desenhando um portal no tamanho dela. É como se ela tivesse agora numa outra dimensão. Cara, Ela tá do outro lado, é do lado de lá. inacreditável isso, cara. É, no conto deixa isso bem claro, né? Que o Ian não tem esse interesse por língua, né? Ele gosta mais de matemática, física e tal. E só ela fica sozinha, às vezes desenhando esses símbolos. E o fato dela desenhar esses símbolos torna ela fluente naquela linguagem. E a partir do momento que ela fica fluente, que ela começa a ter essas visões. Sabe? Que ela começa a ver o mundo por meio de símbolos que mostram pra ela o futuro. Mostram pra ela o que a filha dela vai fazer daqui a alguns O anos. filme constrói essa progressão muito interessante que o Gabriel colocou. Obviamente, a Louise, ela vai gradualmente entendendo essa linguagem dos heptapods, né? E isso vai afetando ela ao longo desse processo, né? Então, começa a ver essas, entre aspas, essas memórias do futuro. É, a gente pensa que são lembranças de luto, fúnebres, mas na verdade são gatilhos pra ela deduzir com elementos do futuro coisas do passado. Não, e sabe o que é o mais interessante? É que, olha como é inteligente esse roteiro. Ela tá entendendo gradualmente essa linguagem e aos poucos ela tá vendo esse futuro. Só que como ela não entende essa linguagem ainda, ela ainda tem uma estrutura linear, ela puxa essas lembranças precisando de ter algum tipo
tipo de referência, contato presente e futuro, e de uma forma linear. Isso é genial, absolutamente genial. A primeira memória, por exemplo, que ela puxa é essa do cavalo. Ela lembra da filha assustada com um cavalo que, afastado, borrado, lembra um heptapod. A segunda memória que ela vem buscar, resgatar, é quando ela tá encarando esse símbolo dos heptapods, esse signo, e ela lembra da menina brincando com uma lagarta, que tem um formato muito parecido com esse símbolo. Enquanto a mente dela ainda é linear, ela precisa desses elementos para buscar essa memória do futuro, né? Porque ela não entendeu a linguagem completamente. E isso vai alterando, isso vai mudando no filme até um ponto em que ela tem uma memória com o momento presente que se confunde completamente, que é quando o heptapod aparece no quarto dela. E ela tem uma conversa com o Ian. Tá fundido ali, cara. Futuro e presente é uma confusão completa pra ela. Essa cena é um problema de roteiro, né? Eu li sobre isso. Inclusive, quando eu vi o filme, eu achei ela com um corte mal feito. Eu também achei essa cena um pouco estranha. Ela destoa. Ela destoa, porque o primeiro corte o Ian tá mais distante, depois o Ian tá no plano mais próximo. E isso não tem uma explicação específica pra essa proximidade de câmera. Então, porra, tem uma coisa estranha aqui. Eu fui procurar exatamente por causa disso. O que acontece? No conto, ao que parece, tem toda uma questão com relação à sanidade da Louise. O general chega, inclusive, a questionar a ideia dela poder estar à frente da investigação. O conto é narrado por ela, né? E tem aquele elemento de contos do Lovecraft, né? Você tem a dúvida se o conto está sendo narrado por alguém com controle total de sua sanidade ou não, porque viu um elemento externo intergaláctico que tornou aquela pessoa louca. Eu acho que esse filme passa em 30 meses, uma coisa assim. Não sei precisar, mas é muito tempo, assim, é mais de um ano. Mais de um ano, com certeza. O que acontece é que tudo isso foi tirado do roteiro. A gente não tem essa concepção do general, ele chega até a arguir ela em alguns momentos, se ela tá bem ou se ela não tá, mas não existe essa pressão se ela tá bem, porque no livro ele chega até a tirar ela do comando. Então tudo isso foi retirado do roteiro pra enxugar o roteiro. Só que tinha um problema aí, que era basicamente a informação da teoria, né, da hipótese de Sapir-Whorf, estava nessa estrutura de roteiro aí. Então eles retiraram tudo, tiraram essa informação. Então eles tiveram que montar essa cena com diferentes pedaços. Se você ver a cena de novo, você vai ver que ela tá conversando com o Ian, mas ela também olha pro outro lado. E eu ficava me perguntando, porra, por que ela tá fazendo isso até o final da cena, quando a gente vê o heptapod. Na verdade, ali era o general, não era o heptapod, né? Então eles fizeram uma colcha de retalhos pra incluir a hipótese que era fundamental pra gente entender o filme. Não, e eles deram uma ótima solução, porque ali você tem uma confusão momentânea que é tão drástica que você dá uma sensação de que esse diálogo que ela tem com ele, você não sabe o quanto foi no presente, o quanto foi, por exemplo, na cabine, na concha, com o heptapod na frente, entendeu? Então deu uma sensação de confusão entre presente e futuro. Ficou muito bom. E cria uma estranheza pra gente. Eu não tinha visto por esse ângulo, não, realmente. E aí começa a fundir tudo, exatamente, né? Porque é a partir daí que a coisa começa a se mesclar cada vez mais, né? Exatamente. Quando a gente tá falando assim, o diretor não tem o mesmo recurso do escritor de mesclar os tempos verbais, como eu fiz na introdução do episódio. Então, usar esses elementos, misturar e fazer essa confusão, sabe, de elementos visuais com elementos que não existem, né, naquele diálogo, é uma oportunidade dele usar o audiovisual como linguagem, como tempo verbal. Vocês entenderam, assim, o filme como uma necessidade de existir um determinismo em tudo? Esse é o debate que a gente chegou agora. Esse é o debate maior. Vamos lá. O filme é sobre isso. A gente gastou tanto tempo até agora. A gente não falou sobre destino, determinismo, livre-arbítrio. Vamos falar agora. O filme é isso. E é isso, né? Porque, na minha concepção, assim, claro que existe um certo determinismo, mas não necessariamente sem um livre-arbítrio. Não é que ela não possa tomar decisões. Ó, eu vou vir só no final pra resolver o debate, tá? Porque eu sei a resposta disso tudo aí. Vocês podem discutir. Posso colocar um ponto aqui? Eu acho que, assim, muito na internet é debatido e parece que muitos chegaram a uma conclusão de que, de fato, não há como você interferir na linha do tempo. Ela é presa, ela tem que ter a filha dela. A filha está no futuro e ponto final. Ela vai ter a filha dela de qualquer forma. Muitos interpretaram dessa forma. E aí você pode fazer uns links interessantes, assim. Por exemplo, né? Você tem uma teoria muito interessante de Nietzsche que ele fala sobre exatamente isso, que essa linha, independente de você viajar no tempo, de você poder voltar pro passado para poder alterar, né, o seu futuro, independente disso, essa alteração ela vai ser acomodada na sua linha do tempo, não interessa, é determinista, não tem essa. Então, por exemplo, Nietzsche vem falar, ainda que você possa voltar no tempo, para você salvar, por exemplo, uma pessoa da morte, sua amada vai suicidar. De alguma maneira, você vai acabar sendo o causador daquele suicídio, você não vai evitar o suicídio. E aí é interessante você pensar que isso foi muito debatido na série Dark, que até fala sobre aquela questão do paradoxo de Bootstrap, né, em que um objeto existe sem ser criado. Porque, por exemplo, tem uma personagem que ela pega um livro, e esse livro é um manual de como criar uma máquina do tempo. E aí ela volta no tempo pra entregar para o cara, o cientista que criou o livro, que escreveu o livro. Então, assim, esse livro não foi criado. Tipo assim, mas ele existe. Ele foi acomodado de qualquer forma. É igual quando a Louise aprende a falar o heptapod. Exatamente. Basicamente, ela aprende com as memórias que ela tem de escrever o livro sobre o heptapod. Não, o melhor exemplo é ela
conseguir o telefone do General Chang. Exatamente. Isso é exatamente o ponto. O filme deixa muito claro exatamente isso. Tipo assim, quando ela aprende o heptapod com o próprio livro dela, que ela escreveu, e o outro exemplo do filme que meio que comprova isso, de que a linha do tempo ela acaba acomodando, ela acaba se adequando a essa alteração, é, sem dúvida nenhuma, a cena do chinês, a famosa cena do general chinês, em que ele mesmo diz pra Louise que ele não entende como a mente da Louise funciona, ou seja, ele não entende a linguagem dos heptapods, porém, ele sabe que de alguma forma ela ligou pra ele e passou uma mensagem, que é as últimas palavras da esposa dele antes de falecer. Eu acho essa construção, Rodrigo, linda. É lindo. Porque a gente tá falando de um general chinês, um cara que deve ser extremamente duro e reservado. E ele sabe da necessidade de passar a informação. Talvez não saiba falar a língua dos heptapods, mas ele entende como ela funciona mais ou menos. Então ele entende a necessidade de chegar ali naquela festa, naquele evento e falar as palavras do leito de morte da esposa pra um estranho. Isso é de uma beleza, uma profundidade, né? Cara, é muito foda isso, porque, tipo assim, ele compreende que ele é a única pessoa que pôde ter passado essa mensagem pra Louise, que a Louise falou lá no passado, né? Que seria a única coisa que convenceria ele a desistir do ataque. É lindo, é lindo. Tinha me incomodado o fato de ser um chinês. É isso que eu ia abordar agora. Né, a atacar, a ser um inconsequente, a ser o retardado lá que faz o ataque prematuro. Mas quando o Fábio toca nesse assunto de que quando um general chinês, ele entende a importância de passar pra Louise algo tão pessoal dele, tão particular dele, um cara com toda essa cultura oriental dura, íntima, fechada, quando ele entende que ele tem que passar essa mensagem pra Louise, porque é a única forma de evitar o ataque, você entende que ele levou a parada muito a sério, porque ele não é qualquer um, cara. Ele não falaria isso à toa. O filme constrói a imagem do General Chang, por ser chinês, como um cara absolutamente duro mesmo, né? Ele é o cara em cabeça quente, ele é o que não tem diálogo, ele é intransigente e tal. E aí você vai ter a concepção da pessoa dele ali pela primeira vez. Ali ele é o indivíduo Chang, né? Porque é basicamente isso, né? Eu falei lá de hospitalidade coletiva, ali a gente tá tendo a ideia dele, né? Ele é um indivíduo, a gente tá falando com ele, como é o Chang, não o general, né? De fato, naquela cena. É uma cena linda. Sabe o que é mais interessante? Ele fala pra ela algo que não necessariamente ela compreende. Só reproduz. Mas a comunicação tá estabelecida. Então é o inverso, contraposto do argumento do filme, de que você tem que falar a mesma linguagem pra depois estabelecer comunicação. Ele fala uma coisa totalmente, que talvez seja incoerente, não sei o que é, em mandarim, mas aquilo estabelece a comunicação. Cara, eu acho que esse é o grande ponto, assim. Aí você vai ter uma outra vertente que vai defender que esse destino, essa linha do tempo não é determinista, porque nesse momento, por exemplo, da cena em que a conversa entre o general chinês e a Louise, ela no primeiro momento, ela não entende o que tá acontecendo. Então ali naquele momento já houve uma alteração, já houve uma mudança, né? Por exemplo, pra mim, vou logo falar aqui, eu não acho que é determinista, eu acho que há livre-arbítrio sim, e há mudança, porque essa é a beleza do filme, já começa por aí. Eu acho que não é determinista também, mas eu acho que tudo acontece ao mesmo tempo. Também acho. Ok. Esse é o ponto. Vamos lá pro Gabriel agora. Eu vou fechar isso aí. Não, Marcelo Zaniolo vai falar quem tá certo. Não sei e não quero me meter. Pô, mas eu sei quem tá certo, cara. Eu li. Mas o Daniel tem informação. Eu tenho informação aqui. Vai lá, Gabriel. Eu acho que é algo imperceptível pra gente, né? Pra nós humanos. Eu vou trazer pra gente aqui aquele conceito grego, né? Ai, todo mundo sabe, Gabriel gosta de coisa grega. Gabriel gosta de coisa grega. Vamos lá. Chegamos no momento em que ele vai falar sobre filosofia grega e tal. Ele vai trazer o mitologia. mesmo mito que ele falou da outra vez. Ele vai trazer o Platão aí, quero ver o Mito Platão. da caverna? Vou trazer Não, o Édipo. Pô, tem que enfiar o Tá Édipo. bom, vamos explicar um pouquinho sobre o Édipo. O Édipo é o seguinte, o Édipo era um garoto, um moleque ali, né, um rapaz que o pai dele foi pro oráculo que previu o futuro e o oráculo previu pro pai dele o seguinte, olha, tua mulher tá grávida, né? Ô, rapaz, tá mesmo. Então, teu filho quando nascer, ele vai te matar e vai comer tua mulher. Aí ele falou, porra, vacilo. Aí não, hein? Aí não, quero isso não. Pô, que isso, cara, não vou fazer isso não. Eu não vou deixar isso não. Aí quando o filho dele nasceu, o que ele fez? Tacou o filho dele a ribanceira abaixo pra evitar isso aí, pra evitar que acontecesse isso aí. O filho dele, por acaso, sobreviveu, né? Foi criado por outra família, por aí vai, né? O filho dele ficou forte, formoso, belo, um guerreiro, lindo, passeando pelo mundo de fato, cruzou com o pai em uma estrada, em uma briga de trânsito, sabe? Discussão de trânsito. Quem tá certo? Matou o pai, beleza? Matou o pai, tranquilamente. Ele não sabia que era o pai dele, foi seguindo pra cidade, chegou lá, ih, rapaz, essa cidade aqui não tem rei morreu, eu vou virar o rei daqui. Tem uma rainha viúva, vou casar com ela. E casou com a mãe, beleza? E isso aconteceu com Édipo rei. E, ou seja, todo o movimento que teve pro pai dele evitar que aquele destino ocorresse, Fez ele ocorrer. né? Se o pai dele tivesse lá, falado com o filho, pô, vamos crescer junto aqui, filho. Mata não, vacilo, não faça isso. É só teu pai. O pai dele, ao saber do futuro, agiu de forma que o futuro ocorresse. E aí entra essa questão que a gente tá falando aqui sobre determinismo e livre-arbítrio. O determinismo e o livre-arbítrio são conceitos antagônicos, né? Se você acredita em destino e que algo vai inevitavelmente acontecer,
você acredita que as pessoas vão agir para que aquilo ocorra. Então, se aquelas pessoas têm que agir daquela forma para que aquilo ocorra, essas pessoas, de certa forma, não têm o livre-arbítrio para escolher se vão decidir ou não. Mas a gente vive numa sociedade que a gente pensa muito no livre-arbítrio, a gente é livre, né? Democracia, Estados Unidos, USA, liberdade. A gente ama escolher, tomar decisões. Mas se você parar pra pensar, né, a sua decisão que você tá tomando agora, quando você pensou assim, vou pausar esse podcast, tô gostando desse papo, não. Essa decisão foi toda pautada por meio de construções prévias a você, por meio de pessoas que falaram coisas em momentos específicos da sua vida, que fez você ter um certo conceito, uma certa mentalidade, que fez você rejeitar ou não tal ideia. Cada decisão sua foi previamente estabelecida em um universo somático de decisões. Eu acho que o Gabriel foi pro determinismo. Já fui. Ele foi já. Abraçando. O Gabriel é o próprio Nietzsche. Ele tá falando lá do eterno retorno. É eterno retorno do Nietzsche, exatamente. Tá tudo escrito, você tá pensando aqui, exatamente. Tô puto com essa porra toda, eu tomo minha própria decisão. Quem te falou isso? Foi tua mãe, teu berço? Você falou que você era especial? Você toma as tuas decisões? Então, e ela foi influenciada por Bambi que ela viu. É tudo determinista, filhão. Até a decisão que você acha que foi na sua cabeça. Ela já foi pensada, ela já foi maquinada 100 anos atrás. Então, de certa forma, esse povo, os ectopóides, todo mundo que vê o futuro, eles podem mudar o futuro? Não. Eles não podem. Eles só estão vivendo aquele mundo. Eles sabem o que vai acontecer. Mas em momento nenhum no filme e no conto, eles modificam. A Louise pensa, estou tendo agora, eu sei do futuro, vou escolher não mudar o futuro. Ela pensa que teve essa escolha, mas não teve. Posso me defender aqui? Posso me defender antes do veredito final de Daniel? Não, você concordou comigo, né, Rodrigo? Foi a mesma opinião, tá certo? Concordei e quero defender o ponto. Vai lá. Eu acho que não é nem lá, nem cá. Ah, não. Acho que é lá. Começou. Calma aí. Não é politicagem. É só se é ou não é. Vocês já estão aí, mas não é. Eu quero uma tréplica. Tudo bem, tem dois motivos que eu tendo a achar que há algum tipo de livre-arbítrio sim, ainda que talvez não seja completo, mas tem dois motivos pra mim. Primeiro, tá no filme, é o que eu acho. Tem duas cenas importantes. Uma cena, o momento em que ela tá olhando, encarando o computador e vendo aquela quantidade de símbolos oferecidos pelos heptapods, ela ouve uma pergunta da filha falando assim, que termo é esse? E essa pergunta da filha desencadeia essa memória, né? E aí a menina pergunta pra ela assim, ô mãe, qual é o nome daquele termo quando dois competidores eles terminam ambos vencedores? Aí ela fala, não, acordo, não sei o que, não, é um termo mais científico. Ela fica um tanto incomodada e fala, vai perguntar pro teu pai. Quando essa cena termina, a menina tá subindo as escadas, já tá quase chegando no quarto ali no segundo andar, certo? Aí tem um detalhe que passa despercebido. Assim que essa cena corta, já aparece a Louise deitada. Ela tá dormindo sobre uma mesa. E aí quem acorda ela é o Ian. Esse corte não é à toa. Quem acorda ela é o Ian. E aí o Ian fala, te acordei? Não, tudo bem, já tava acordando mesmo, tal, sem problema. Aí ele conta pra ela que descobriu algo. Entenda, esse intervalo é muito importante, há um intervalo, certo? Eles vão pra mesa de reuniões e nessa mesa de reuniões, o Ian vai falar o termo lá, que é o tal do jogo com soma não zero. Aí que tá. Esse intervalo, no momento que ela ouve o que ele falou, ela resgata novamente aquela memória e altera aquela memória no momento que ela fala que é jogo de soma não zero. Quando ela fala isso, ela permanece depois por um momento um tanto confusa, impactada com aquilo que acabou de acontecer. Olha só, calma aí. Mas, Rodrigo, na minha concepção, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E não é que ela alterou o futuro. Não é que eu acho que ela alterou o futuro, não é isso que eu tô falando. Gente, acontece ao mesmo tempo, só que pra gente como público, o filme dá um corte. Tem um momento que ela tá deitada, aí ela é acordada pelo Ian, aí ela vai pra mesa de reuniões, lá que ela ouve o termo, isso podia ter sido suprimido. Ela podia estar no meio da mesa de reuniões, já com essa lembrança. E aí já vinha o resgate daquele termo naquele momento. Eles quiseram dar um intervalo. Quando ela fala novamente o termo correto, a menina está no lance posterior da escada. Ela não alterou a memória. A memória era aquela. Não alterou a Ela memória. lembrou no futuro. Ela só lembrou no futuro que ela, depois da menina subir mais 2 lances de escada, ela completou com o termo. Então, mas calma aí. Mas eu acho o seguinte, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ela está lá, ao mesmo tempo, conversando com a filha sobre esse pergunta que a filha fez. Nesse momento, ela tem uma carga emocional de que ela tá puta com esse cara, com o marido, e por isso ela fala isso. Mas só que ela descarrega na filha, sendo que ela sabe que a filha vai morrer. Ela fala isso no filme, que ela tem que aproveitar cada momento da existência dela. Não é sobre o fim, é sobre o percurso, é sobre a trajetória. Então ela para, se conscientiza e fala, a palavra é essa. Mas ela só falou essa palavra porque ao mesmo tempo, no passado, ela tá conversando com o marido e o marido fala essa palavra. Ok, eu não tô negando que o marido falar a palavra não seja o gatilho. Exatamente. Mas olha só, o Fábio colocou em palavras melhor. Não é questão de ser o gatilho, a questão é que ela tá vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A diferença, por exemplo, que eu acho que há nesse filme com Dark, é que Dark você pode ter uma Louise que vem do futuro, e quando ela encontrar a Louise do presente, as duas talvez não se reconheçam por ser tão diferentes. Em A Chegada, a Louise está vivendo tudo ao mesmo tempo. Prova disso é o momento que ela abraça o Ian, né? O primeiro abraço em que eles vão começar a se relacionar, que é no final do filme, você tem duas sensações ali ao mesmo tempo. Duas. É o início e o término. Ela tem dentro dela a
ansiedade, a felicidade, a alegria de estar começando algo com ele, mas também já tem com ela anos de separação. É por isso que ela fala, como eu tava com saudade desse abraço. É tudo ao mesmo tempo. Concordo, ok. Tô entendendo o raciocínio de vocês, mas vocês não problematizaram que se tudo acontece ao mesmo tempo, não há como alterar nada, porque tudo acontece no mesmo momento. Exato. A gente tá preso no presente. Ela passa a não estar mais presa no presente. Toda a vida dela acontece ao mesmo tempo. Então, se ela não está presa no presente, ela não tem livre-arbítrio, porque ela tá vivendo tudo ao mesmo momento. Não, mas ela fez todas as escolhas ao mesmo tempo. Então, mas você já fez todas as escolhas, esse é o ponto. Não importa, você fez todas as escolhas. Pode ser, o argumento do Fábio é válido. Ela pode ter feito todas as coisas ao mesmo tempo. Eu entendo que é um problema da gente tentar até explicar os nossos pontos de vista aqui, porque é complicado. Mas aí que tá, eu acho que é muito mais a nossa limitação de entender a linearidade. A gente enxerga o tempo de uma forma linear. Exato. Ela não enxerga. Quando a gente fala sobre alterar o futuro, a gente tá tentando entender de uma maneira linear e não Eu é. entendo tudo isso. Nós enxergamos o tempo de uma forma linear. A personagem não. Eu vi agora, né, recentemente, a série Watchmen, da HBO. É uma série também muito boa e tal. E traz o Dr. Manhattan, traz esse conceito do Dr. Manhattan de enxergar o passado, o presente e o futuro de forma simultânea. Não é que ele prevê o futuro, nem nada. Vou trazer esse conceito aqui porque é importante para ter um exemplo. A gente discutiu isso em Interestelar também, né? Mas assim, de certa forma, não é que ele prevê o futuro. Ele vive todos esses momentos simultaneamente. Então, ele conhece uma mulher que no futuro ele vai casar com ela e tal. Vira pra ela, primeira vez que vê, né? Ela fala, olha, eu te amo muito e a gente tem que casar. Ela fala, pô, que isso? A gente acabou de se conhecer. Ela fala, não, mas vivo todos os momentos ao mesmo tempo e daqui a 40 anos eu vou me apaixonar por você. Como eu sei que isso vai acontecer, a gente já vai casar agora. Ele já tá apaixonado por ela agora, porque ele vive todos os momentos simultaneamente. E o filme traz, assim, nós estamos tentando interpretar as decisões dela pela nossa ótica, pela nossa forma de ver o tempo de forma linear. Nós não conseguimos, nós não temos essa capacidade de chegar o tempo todo ao mesmo tempo. E ela faz uma pergunta pro marido dela. Ela faz uma pergunta que é muito importante pra entender isso. Se você pudesse alterar alguma coisa em toda a sua história, o que você alteraria? E ele fala, eu diria mais o que eu sinto, né? Eu diria mais o que eu sinto. E aí, ela também foi tentar fazer isso ao mesmo tempo em toda a vida dela. E é quando ela conta o que ela sente, porque ela sabe que a filha vai morrer. Então ela fala isso pro marido em algum momento. E é por isso que ela entende por que ela vai terminar com ele. Porque ele vai abandonar ela. Então tudo isso ao mesmo tempo. Gente, eu não estou negando o que vocês estão falando. Eu só estou entendendo que isso é determinista. Simples assim. É que de alguma forma, eu só acho que é determinista pra gente que não consegue compreender a parada, sacou? Ok, mas é pra nós. A gente Mas tá pode vendo. ser essa visão que o Fábio trouxe, eu achei mágica, que ela tomou em um segundo todas as decisões da vida dela. Mas isso não é determinismo. Se ela tomou as decisões... Já tomou decisões de livre-arbítrio. Ok, tudo bem. Mas se uma... Olha só, o fato dela tomar decisões é que não implica ser determinismo ou não. O que tá em contexto aqui não é tomada ou não de decisão. A questão é uma decisão levar pro ponto que deveria ser levado. E se ela tomou todas as decisões ao mesmo tempo, todas as decisões levaram pro ponto que seria levado. Ponto, acabou. É isso. Ela podia ter tomado outras decisões. Ok, e tudo estaria também determinado. Não, seria outro filme. De repente ela nem não teria criança. Eu tô me apontando aqui no ponto em que vocês estão falando o seguinte, olha, ela tomou todas as decisões ao mesmo tempo. Se ela tomou todas as decisões ao mesmo tempo, ela tomou uma decisão só, ou tomou o conjunto de decisões, uma decisão determina a outra. Ponto. Ela tomou as decisões a fazer isso. Se você olha de forma linear... Peraí, vamos entender então. A gente tá tentando classificar esse determinismo pra nós, seres humanos, que estamos fazendo o podcast, ou pro alienígena. Fala pra mim. Porra, exatamente. Estão de brincadeira comigo, né? Mas aí eu te falo o seguinte, tipo assim, se você tá falando que o filme é pra humanos, né, e foi escrito por humanos, eu concordo com você que a interpretação racional da parada diz que tudo é determinado. Tem que ser, obviamente, determinado. Até porque ela pode fazer o que ela quiser, mas ela vai ter a filha dela no futuro lá, independente se ela vive tudo ao mesmo tempo. Só que o ponto é, no primeiro momento que ele sugere que há uma linguagem que é incompreendida pela gente, que é uma parada de ficção científica, ele tenta dar pilares pra essa linguagem de que a gente entenda, compreenda, a gente nunca vai enxergar de fato como o Luiz enxerga, é óbvio, né? Até porque é uma ficção científica. Aí eu te falo, qual o sentido de você colocar dentro de um filme que tem o contato de um humano com alienígena, com naves, com uma parada ultra espacial gigantesca, ao mesmo tempo algo tão íntimo e tão menor que é o contato dela com a filha dela? É óbvio que a beleza deve ter escolhido a jornada, ainda que a jornada seja dolorosa. Mas tem que ter escolha. Por isso que eu vou te falar a resposta do dilema todo que vocês estão conversando aí. O conto, palavras do roteirista do filme, ele é absolutamente determinista. E para o filme, ele não gostava dessa ideia. A ideia é a seguinte, ele queria criar a ilusão de escolha. Era isso que eu queria chegar. Ilusão de escolha. Conseguiu. Como ele fez isso? Primeiro, ele muda a forma como a menina morre. Primeiro, a menina morre no filme muito mais jovem. No conto, ela morre com 25 anos, ao que parece. Gabriel, confirma aí, 25 anos? É por aí. No filme, ela morre de câncer. No conto, ela morre caindo de um penhasco. Escalando, escalando. Por que mudar dessa forma? Porque assim você pode criar a concepção de que a Louise teve o livre-arbítrio de escolher ter a filha, mesmo porque se fosse a queda do penhasco, é simplesmente... Porque não foi uma fatalidade do nada, inesperada.
Exatamente. Ainda dá um peso muito maior pra essa escolha de ter a filha ou não, porque a filha irá nascer com uma condição. Então, o conto ele é absolutamente determinista e a ideia do filme é tentar problematizar isso com uma questão da escolha. Quando você disse pra mim que você tinha duas cenas pra contrapor essa questão, eu pensei que você ia trazer justamente o motivo dos aliens chegarem na Terra, porque assim, eles estão vindo aqui porque eles precisam da nossa ajuda. Daqui a 3 mil anos. Daqui a 3 mil anos. Mas isso aí não deixa de ser uma questão de eterno retorno, sacou? Os aliens vieram nos dar um presente ou vieram nos se salvar, sacou? Tipo assim... Mas o que eu estou te falando é, por que esse filme é tão determinista? Se você pegar uma escala de 3 mil anos, ele é absolutamente determinista. Porque o que eles vão fazer aqui vai impactar no ponto Porque independente do que a gente faça nesses 3 mil anos, vai acontecer depois aquilo. deles, a gente vai ajudar eles. Eu concordo com o que vocês estão falando. Eu não tô discutindo isso. Tanto é que quando eu falei com o Fábio em off, eu falei, essa é a discussão central do filme, porque o filme obviamente é determinista, só que ele colocou elementos que usa como artifício pra que você termine considerando o livre-arbítrio. É óbvio. Isso é um filme, cara. Isso é um filme. Olha, como sempre, eu não vou concordar com o Daniel. Eu revi o filme lendo o conto simultaneamente, né? Isso então, é uma eu tive essa percepção determinista, tá ligado? Ao longo do filme, porque o conto é, como o Daniel trouxe pra gente, 100% determinista. E o filme quer trazer essa dúvida. E o filme trouxe essa dúvida. E pra mim, essa dúvida foi sanada pelos parágrafos que eu lia no conto. Não, então, mas aí você foi levado a acreditar no determinismo. Estou sendo parcial e levado, concordo com isso, e não consigo desgarrar. Exato. Porque, tipo assim, eu acho que a estratégia do roteirista no filme é inteligentíssima. Porque, assim, eu usei um termo muito ruim de falar alterar. Porque quando a gente fala sobre alterar, a gente já pensa em viagem no tempo, entre você ter personagens que criam novas linhas temporais. Não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que ela estava vivendo e sentindo tudo aquilo ao mesmo tempo. Então, assim, se a Louise estivesse em Dark, teria uma Louise no futuro, uma Louise do presente, uma Louise de outra dimensão. A Louise em A Chegada, elas são todas elas dentro dela, cara. Tipo assim, ao mesmo tempo envelhecendo, ao mesmo tempo feliz pelo começo do relacionamento, mas triste por esse tempo de separação que eles tiveram. Eles geraram uma complexidade que é muito maneira, porque nós não vamos entender isso nunca. E a gente não vai entender que livre-arbítrio é esse. Ah, é uma sensação de livre-arbítrio. É uma ilusão ou uma sensação de livre-arbítrio. Só que aí que tá. Eu acho que pra ela talvez não seja nem uma questão determinista, nem simplesmente o livre-arbítrio, né? Tipo assim, é isso. A graça do filme é exatamente essa. Tem uma visão de tempo diferente da gente, que a gente não vai compreender. É, exatamente. Cara, só pra poder botar uma frase que eu acho que exemplifica um pouco disso, né? Que é uma frase de um escritor dramaturgo, Tennessee Williams, que ele fala: já lhe ocorreu que a vida é toda memória, exceto por um momento presente que passa tão rápido que você mal consegue perceber? A grande graça do filme é essa. O presente pra ela tá em várias posições dessa linha do tempo, ao mesmo tempo. Então, um é memória pro outro, em toda a linha do tempo. Então, pra mim, sim, você toma decisões, só que as decisões já foram todas tomadas. É como se você estivesse olhando, na verdade, um espaço e não uma linha do tempo. Você tá olhando um espaço. Exatamente, é como se você quisesse dizer que aqui é o presente, mas eu acabei de falar que é presente e já é passado. Exatamente. E é como se nós 5 fôssemos lá e arrumássemos uma mesa. Vamos arrumar a mesa aqui? Arrumamos a mesa. A mesa é essa aqui. Pra pessoa que tá ali vivendo aquilo, a mesa tá toda determinística. Pra gente, que é o heptapod, que tá olhando a mesa de fora, a outra dimensão, a gente tá olhando, pô, não, a mesa foi toda nós que decidimos como ela estava ali. Então, por isso que eles vão pedir ajuda dos humanos. Eles já sabem que os humanos vão, toda a construção que eles fizeram na mesa é pros humanos ajudarem eles daqui a 3 mil anos. Não, que aliás eu acho muito interessante que eles sabem, obviamente, que a bomba vai explodir e eles ficam tentando manter a atenção do Ian e principalmente da Louise, né? Para de prestar atenção no tiro lá fora. Relaxa aqui. Captura logo aqui os nossos sinais, porque não tem mais tempo. O que a gente tá fazendo é mais importante. Exatamente, não tem mais tempo. E aí eles meio que dão aquele boom, cortam a gravidade lá no último segundo. Porque da primeira vez que eu vi o filme, eu entendi como um aviso, ó, tem a bomba aí. Mas depois que você termina o filme, você fala, porra, realmente eles já sabiam da estrutura. Toda essa construção, o Rodrigo sabe muito bem, Hitchcock, a bomba que os personagens não conhecem, instalar, né? Dá pra trazer de novo a construção da bomba. É linear, né? Tem uma bomba mesmo. Mas o maneiro é que nessa situação, os aliens sabem da bomba, né? Literal. Agora tem a bomba de fato. Mas, ô Daniel, você queria falar dessa última cena. Por que você quer falar dessa última cena? Porque essa cena é do caralho, mano. Porque assim, acho que o Rodrigo sintetizou um pouco, que normalmente quando se forma um casal, você tem no final do diálogo um beijo, né? Você tem um beijo do casal. O casal tá se encontrando pela primeira vez. E a decisão do abraço, cara, ela é tão forte, cara. Ela significa tanta coisa, cara. Muito mais do que um beijo, que ali, maluco, eu me debrucei, maluco, que lágrimas. Cara, é foda demais isso. Cara, e tu sabe por que é um abraço? Porque que o abraço é um lugar. O abraço é um espaço. É isso. Foi o que o Fábio falou. É um espaço em que o tempo tá atravessando. O abraço é preenchido fisicamente. Exatamente. O beijo não é. É foda demais, porque é o início e o fim num ponto, sabe? Não, é lindo. Essa cena é absurda. Cara, é inacreditável. É incrível. Inacreditável. E o filme termina ali. O filme termina bem, cara. Termina num ponto mais alto. E mais uma vez, uma coisa que a gente falou em Soul, né? É sobre a trajetória. E ela faz essa escolha, né? É sobre a trajetória. Eu não mudaria nada da minha existência. É isso. Tu acha que um roteirista de cinema não vai falar que
negócio é a trajetória. Tu acha que ele vai falar que é determinista? Isso é coisa pra gente que escreve conto, rapaz. Essa frieza, esse niilismo, cara. Isso é pra quem escreve conto, pra Asimov da vida, rapaz. Vamos falar de cinema, que a cinema é amor. Eu tenho uma experiência aqui interessante que me veio com esse filme. Lá vai o Rodrigo contar suas experiências. Então, como eu falei, cara, pra mim esse filme ele realmente fala sobre comunicação, né? Obviamente, né? Se os humanos aceitassem suas diferenças, né? Se os grupos aceitassem outros grupos e suas diferenças, a gente não estaria numa situação de guerra, né? A gente vê isso, né? A intolerância tá aumentando cada vez mais, né? No nosso mundo. E o filme mostra isso claramente, usando a alegoria do ET. Se a gente tivesse ouvido, tivesse aberto a ouvir o que os aliens tinham pra nos oferecer, a gente tinha recebido um presente. Todos teriam recebido um presente. E ainda bem, né, teoricamente pro filme, que a Louise estava aberta a primeiro entender o emissor e não se colocar como emissor. Ela se colocou como receptor. E aí eu tenho um ponto, e pra mim isso é uma alegoria, uma metáfora perfeita pro preconceito. Porque você só mantém seus preconceitos quando você corta a comunicação, quando você se afasta, você não deixa comunicar, você não recebe, você não ouve. É isso que mantém os preconceitos, né? Não, perfeito, Rodrigo. A etimologia, até própria da palavra preconceito, né? É um conceito prévio. Exatamente. É um conceito que você estabelece antes de ouvir, né? E a partir do momento que você ouve, ou você não quer nem ouvir, você mantém aquele conceito pré-estabelecido, você exerce o preconceito em sua essência, em sua ação, né? Então, assim, o preconceito, ele traz não querer renovar esse pensamento a partir de conhecimentos novos. Essa preconcepção, ela obviamente pode caminhar para simplesmente um equívoco conceitual, mas ela também pode caminhar para algo... Um crime. Exatamente, é isso. Por um preconceito. E por último, se você notar, tem uma numerologia aí, né? Foram 12 países. Também anotei isso aí. Alguém tem alguma coisa aí? Porque eu... Nada. Então, são 12 partes de um todo, igual um relógio. Às 12 horas. No conto não são 12, é um número... Deixa eu ver se eu acho aqui. É um número gigante, tipo 34, sei lá. Ah, tá vendo? Essa escolha é muito boa, porque são 12 partes. Ele até fala, ele faz uma conta, né? O físico, né? E fala... 0,83333, uma dízima, né? Que é 1 dividido por 12. 0,083333. Quando vieram os 12, o filme até passa um takezinho explicando ali que os 12 estão numa certa posição, né? Você fica se perguntando. Eu até notei isso porque normalmente o alienígena ele chega em Nova York, né? Ele chega em Manhattan, né? Ele chega nos Estados Unidos. Quando chegou em outros locais, o americano surtou. Pô, ali ele foi na O Venezuela. general fala uma parada assim, olha só, se eles não vieram em paz, por que eles vieram em 12? Vocês têm que entregar uma informação, por que eles não entregam logo pra gente? Por quê? Porque a gente não consegue se comunicar. O americano é o centro do mundo, É cara. uma arrogância pura. Mas era isso que eu queria dizer. Tipo assim, né? A gente corta o diálogo por preconceitos ou por equívocos, né? Por achar, conceber alguma coisa prévia que normalmente é errada, né? E fazendo a reflexão depois de mais velho, eu fui percebendo o quanto eu não percebia, mas eu era preconceituoso. Ainda sou em algum nível, todos nós somos, né? Mas eu era muito mais quando era mais novo. É um trabalho diário. E eu era muito mais quando era mais novo, né? Por conta de criação, por conta do entorno, geração também conta bastante. E eu passei por uma situação muito interessante, cara, que eu acho que tem a ver com isso, com diálogo, né? Eu ia numa balada no Rio de Janeiro, que o Fábio conhece muito bem, lá no Rio de Janeiro, chamada Casa Matriz. Conheço também. Gabriel também conhece. Daniel nunca foi com a gente. Tu tá maluco? Tem uma foto de nós 4 lá, cara. Tem mesmo. Nem resgata essa foto que a gente tá em tamanhos de camisa totalmente diferentes. Essa balada pro Rio de Janeiro é muito alternativa. Hoje eu vejo que em São Paulo não é nada alternativo, mas no Rio de Janeiro é muito alternativo, né? E você tinha uma galera roqueira, você tinha muita festa gay, você tinha tudo, cara. Tipo assim, era uma casa realmente muito mais alternativa do que as baladas normais na Zona Sul, no Rio de Janeiro. Eu fiquei um período solteiro e eu lembro que na Casa Matriz, certa vez, eu tava parado e aí passou por mim um rapaz, né? Era interessante que, tipo assim, ele tava de uma camiseta cheia de lantejoulas, assim, e ele tinha uma maquiagem muito pesada e tal, e ele estendeu a mão pra mim, como se fosse assim, estendeu pra que eu tocasse, pra que eu segurasse a mão dele, né? E sorriu pra mim. Ele tava dando em cima de mim, obviamente, e eu tomei um susto, cara. Eu meio que tipo, não, tal. Aí ele sorriu e falou assim, não. Eu falei, não. Aí ele saiu e eu fiquei meio insultado, assim, saca? Ofendido. Eu fiquei meio ofendido, caramba e tal. Estranhei, não sei o que, beleza. Passou. Olha pra você ver, olha o preconceito. A gente não tem ideia de quanto nós temos, né? E aí, outro dia na Matriz, tal, eu tô na área de fumantes ali, gostava de ficar trocando uma ideia, e aí vem ele, né, junto com uma amiga, e a gente ficou conversando, né? E eu pensando, pô, a amiga dele bonitinha e tal, não sei o que, vamos lá, vamos conversar. E acabou que eu fiquei conversando com ele. E ele começou a me contar muitas histórias, né? E ele contou que ele gostava muito da Casa Matriz, porque lá ele se sentia confortável, porque lá ele se sentia seguro, porque lá ele podia se aproximar de qualquer pessoa, qualquer homem, que ele não seria agredido verbalmente ou fisicamente, que ele já tinha passado por isso em outra festa, em outra balada no Rio de Janeiro, teoricamente mais normal, dos playboyzão e tal. E ele falou, cara, eu gosto muito da Matriz
vez, porque aqui eu me sinto realmente seguro. E eu lembro que quando ele falou isso pra mim foi um choque, porque eu fiquei pensando, cara, como é que pode uma pessoa não poder acessar um espaço, não poder curtir um lugar por conta de intolerância? Porque uma pessoa não aceita a outra como ela é. Isso mexeu muito comigo, eu fiquei envergonhado, obviamente, com a minha postura, com o que eu senti naquela outra vez, né? E claro, a gente foi conversando, eu já me considerando ele um grande amigo, e foi interessante, cara, que mesmo que eu não percebi, eu abri um diálogo, né? Aceitei ouvi-lo. Olha a arrogância, aceitei ouvi-lo. E quem ganhou um presente naquele momento fui eu. Porque esse momento, ele foi uma das peças chaves para eu desconstruir esses preconceitos que eu tinha. Como eu falei, tá resolvido? Claro que não, a gente trabalha diariamente isso. Mas só foi quando eu aceitei conhecê-lo que eu percebi uma coisa óbvia. Ele é exatamente igual a mim. Ele é igual a todo mundo. Eu sou igual a todo mundo. Tipo assim, nós somos iguais. É só os preconceitos, eles vão acabar no primeiro momento que a gente abrir diálogo, que a gente aceitar conhecer o outro de fato. Porque os preconceitos, eles continuam porque a gente mantém distância, porque a gente rompe esse elo de diálogo. Como diz o filme, se não tivesse a Louise e fosse um militar conversar com um alienígena, ou fosse só um físico, um matemático, a gente teria ou começado uma guerra, mas uma coisa é certa, a gente não teria recebido presente nenhum. E esse filme me trouxe essa memória, cara, me trouxe esse momento tão importante na minha vida. Muito maneiro, Rodrigo, muito maneiro. É isso. É o cinema sempre nos ensinando. Eu convivi com você a vida inteira, então, porra, como a gente evoluiu, né? Como a gente evoluiu. Cara, eu e o Fábio, a gente conversou muito sobre isso, pra mim foi muito importante, cara. O Fábio sempre teve uma visão mais aberta e me ensinou muito. Que isso? Foi? Sério? Sabe, é poço de sabedoria. Não sabe. Você é um poço de informação e o Fábio é um poço de sabedoria. E se você gostou desse programa e você quiser se comunicar com a gente, abrir um diálogo, estabelecer essa comunicação, base de uma linguagem que a gente também fale, você pode se comunicar por onde, gente? Vamos lá, pelas redes sociais. Vou fazer as perguntas que sempre faço pro Fábio aqui, até porque me ajuda a me localizar, que eu sou meio perdidão. Instagram. Eu não uso muito Instagram, né? Eu não sou tão bonito assim, né? Mas se eu quiser falar enquadrando com o Instagram, como é que eu faço? @enquadrando_oficial. Você também que é bonito, né? Pode usar o Instagram pra comunicar conosco. Mas você que, assim como eu, não gosta de exibir sua beleza aos quatro ventos, gosta mais de usar uma foto de anime e um @ esquisito e prefere o Twitter, como é que você faz pra falar conosco pelo Twitter? Nota, agora o Rodrigo também está no Twitter, tá? Isso é inacreditável. Eu tô gostando do Twitter. Tá gostando? Eu tô meio perdido, eu não entendo bem ainda o que tá acontecendo, mas eu gostei de mandar mensagem no Twitter. Muito bom, muito bom. @enquadrando_. Tem lá nosso admin, Flávio Rangel, que tá lá por 24 horas, meu irmão. Impressionante. Fala com ele lá que ele já responde, já marca a gente interage, é muito legal. É instantâneo, é uma máquina. Grande administrador. E é a partir do Twitter que a gente tá fazendo os spaces, né? Então, porra, dá uma chegada lá, porque a gente tem trocado ideia com a comunidade, vamos dizer assim. Sempre. Através de lá, e tem sido bate-papos muito legais, assim. Então, Vamos lá, mas eu cheguei aqui no canal pelo YouTube, porque eu só consumo YouTube, porque eu só gosto de ver coisas, eu não ouço, eu não gosto de ler, sou ridículo, não sei o que, gosto de YouTube, sou burrão. Tá bom, eu cheguei pelo Acabou de Acabar. A gente tem lá no nosso YouTube o Enquadrando, você pode pesquisar lá no YouTube, Enquadrando Cinema, pesquisa lá que você vai achar a gente. E estou aqui no processo de convencer todo esse quórum aqui de que nós precisamos gravar, fazendo uma live pra vocês acompanharem o nosso processo. Então, vamos ver aí como é que isso se estabelece, vamos ver se eu consigo convencer essa galera. Opine se você concorda com essa ideia estapafúrdia. Mas eu acho boa. Estapafúrdia pra implicar, mas eu acho boa. Pra causar dramaticidade. Mas eu sou boomer, eu só falo por carta. Mas não tem mais carta, eu vou mandar e-mail. Manda e-mail pra onde eu falo? Pode mandar e-mail para contato@acaboudeacabar.com.br, que é o canal lá do Acabou de Acabar. Esse podcast é vinculado ao canal. E um dia, quem sabe, o Daniel vai fazer nossa caixa postal aí, né, Daniel? Pra receber recebidos. sim, pode contar com isso. Então é isso, galera. Um grande abraço aí. E bons filmes! Daniel, fala da nuvem. Então, nesse primeiro take, o primeiro take que nós vemos a concha pela primeira vez, que eles chamam de concha mesmo, né? Deixa eu botar um ponto aqui, rapidinho, posso colocar um ponto? O Fábio às vezes busca assim, em off, assim, Daniel, fala da nuvem. Aí o Daniel sempre fala assim, isso, a nuvem. Aí o Marcelo deixa essas porra. O Marcelo às vezes deixa. Então, cara, começa do zero. Então, vou começar de novo. Não interage com o Fábio. Marcelo é sacana. Deixa o Gabriel contrapor ali, vamos lá. Perfeito. Pessoal, eu tenho que ir no banheiro. Deixa o Gabriel colocar o ponto dele. Não, eu tenho que ir no banheiro. É isso. Tá bom. Ficou nervoso. Ô, Marcelo, se você quiser usar esse áudio aí, já guarda esse áudio do Édipo pros próximos podcasts, porque todo episódio tem. Tem Édipo. Que babaca, mano.
Vou te fazer uma pergunta então, Daniel. Vou te falar, rapidão. Ah, Fábio, é porque eu não tinha ouvido o Gabriel. Fala, Gabriel. Não, eu entendi a explicação de alguém, porque tava todo mundo falando ao mesmo tempo e gritando. E isso foi mágico e lindo, porque o filme é exatamente assim. O Marcelo não acha tão mágico e lindo. Mas sim. O filme é isso.